especializada em condomínios. Vou começar agora a segunda aula do curso de síndico profissional e daqui a pouquinho eu vou postar aqui a aula aqui para vocês, tá bom? Forte abraço, fique com a gente. Muito obrigado. Começar a gravar, nem começou a gravar. Então, vamos lá. Vamos aqui. Olá, meu nome é Alexandre Calé, sou advogado especializado em condomínios. Hoje, nós vamos começar aqui a segunda aula do curso de síndico profissional. Daqui a pouquinho os alunos estão entrando, eu vou chamar eles aqui no chat. Já está sendo gravada a aula. Vamos começar. Vou começar agora. Quem quiser entrar. Vamos começar agora, pode entrar. Legal, vamos lá. Depois eu vou tentar fazer uma edição aqui. Ok. Começar aqui a brincadeira. Som, teste, som, teste, ok. Então vamos lá, já está chegando aqui a Michele. Vamos ver se ela está me ouvindo. Oi, Michele, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, está me ouvindo certinho? Tudo ok? Vamos lá, vamos para a nossa segunda aula. O pessoal aqui está entrando. Eu tive que ajustar aqui os microfones. Vamos ver se a gente consegue aqui fazer tudo certinho. Deixa eu colocar aqui o conteúdo da primeira aula. Fazer aqueles avisos iniciais. Ok. Vamos lá, daqui a pouquinho a turma está entrando. E aí, como foi? Gostou? A primeira aula foi? Como é que foi a primeira aula? Muito conteúdo, muitas dúvidas. Olha, se tiver dúvida, Michele, é para a gente interagir, viu? Então, sim, deixa de fica fazer tranquilo. a sua pergunta. Não, fica tranquilo. É que eu aprendi e hoje em dia eu escuto mais para depois dar a minha opinião, né? Que o que foi passado na primeira aula é algo assim, igual o senhor falou, tinha que ser passado, né? Que é mais tranquilo, né? Isso. Agora vai começar a partes importantes. Bacana. Você imprimiu a apostila aí que eu estou vendo? Já imprimi, só não encadernei ainda. Ah, legal. É isso que eu ia falar para vocês. Daqui a pouco vai entrar o pessoal. Pedir para o pessoal encadernar, que como é tudo online, então vocês escrevem aí. Ainda não mandei para dentro para encadernar, vou enviar. Ah, que legal. Vai acompanhando, vai estudando. É melhor a apostila. Que nós faz algumas anotações, né? Agora está chegando o pessoal aqui. Vamos embora. Vamos lá, está chegando. Agora vai entrar todo mundo. Agora, pontualmente às 19 horas, pessoal chegando, sejam bem-vindos. Vamos esperar chegar mais um pouquinho de gente. Às vezes o pessoal atrasa um pouquinho, chegou aqui. Vamos testando o microfone. O Arthur, eu sei quem é o William, certo? William presente. Porque eu estava tentando entrar com a minha conta, Ale, e não estava conseguindo, né? Tive que entrar com a conta do Arthur. Não, tranquilo. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo baixinho, mas dá para ouvir. Depois você aumenta o microfone. Está aqui o Hernani, está aqui a Michele, está chegando mais gente. Vamos esperar chegar todo mundo? Legal. Vamos tentar... Depois eu vou dar umas orientações aqui, tá bom? Bacana. Deixa chegar mais gente. Daqui a pouquinho a gente começa, a gente vai batendo um papinho aqui, uns 5 minutinhos, daqui não tem problema. Entrar. Estamos online. Então, o que acontece? Vai ter novos alunos, tem 2 alunos, teve um aluno que parece que não conseguiu assistir ontem, e olá, está como Fabiola aqui, mas eu acho que é a Marilza. Tudo bem, Marilza? Boa noite. Oi, doutor, boa noite. É a Fabiola mesmo. Não, eu estou confundindo aqui. Desculpa. Tudo bem? Então vamos que vamos. Tudo bem, vamos. Mais um minutinho. A Michele aqui, ela imprimiu a apostila, tá? Do curso. E é bom, tá chegando a Rose aqui. A Rose é uma convidada, uma aluna nova. Vamos ver. Deixa ela se conectar.
Depois a gente vai se identificando aqui direitinho. Acho que agora que ela está entrando. Olá, Rose, está me ouvindo? Tenta abrir seu microfone, se quiser abrir a imagem também. A gente vai começar daqui a pouquinho, estou esperando os alunos entrarem. Vamos lá. Falta bastante gente, falta aluno. Pronto. Tá aqui no grupo, falta aluno, podem entrar. Para começar um começaremos Vou começar às 19h05, tá bom? A gente fica uns minutinhos aí, mas pelo menos a gente começa todo mundo junto. Estou dizendo aqui, eu vou falando, tá? Enquanto vai chegando o pessoal, eu vou falando aqui. Essa aula está sendo gravada. Então, tomem cuidado com alguns barulhos indesejáveis, tá bom? Está sendo gravado, é só fechar o microfone, tá bom? E aí dá tudo certo. Oi, pode fechar. Qualquer coisa eu fecho daqui também. Olá, Rose, tudo bem? Dá um oi aqui no grupo, abre seu microfone. Boa noite, tudo bem, pessoal? Oi. Tá dando para ouvir direitinho? Tá ótimo. A Rose, ela é uma síndica, tá? É uma síndica que a gente já trabalha, né, Rose? Já temos uns casos aí. E ontem não, terça foi a primeira aula, eu mandei para ela o link da primeira aula, depois você assiste, acho que ainda não deu tempo, são 3 horas, né? E hoje a gente vai tratar de outro assunto, então o que vai acontecer? Esses alunos que estão chegando aqui na segunda aula, não tem problema nenhum, não vai perder conteúdo, e aí é isso, e a gente vai seguindo, tá bom? Eu acho que vai ter, talvez, mais uma aluna que ontem não conseguiu assistir, teve um probleminha de comunicação, de internet. Vou até chamar ela aqui, porque acho que caiu a luz. É a Cida. Olá, vamos começar. Senão ela vai perder a segunda aula. Na verdade, ninguém perde, né? Na verdade, a aula fica gravada, então, por mais que vocês se atrasem um pouquinho, eu vou dando seguimento aqui. Então, tá. Só para fazer alguns esclarecimentos, está chegando mais gente aqui, Marli. Legal. Boa noite. Oi, boa noite, Marilza. Tudo bem? Tudo. Cortou o cabelo? Tá diferente. Tudo bom? Tudo jóia? Tudo. Bom, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alunos. Falta mais um pouquinho. Eu lembro que ontem nós demos aula... estou tentando entrar pelo computador, não estou conseguindo. O Hernani, né? Eu vou falar para o Hernani, tenta pelo celular, como eu sempre falo. O celular é o melhor, tá? Porque, às vezes, o computador de vocês... hoje veio uma pessoa de informática aqui e não estava funcionando minha câmera. E aí eu tive que trocar de câmera, até a imagem não está tão perfeita. Então, o computador é horrível. Às vezes dá problema. Ó, o Hernani entrando aí. Vamos ver se ele conseguiu pelo celular. Hernani, dá um oi aqui pra gente, uma boa noite, para saber se está tudo funcionando aí. Quem não conseguir falar, tem algum problema, faz que nem o Alex fez ontem. Ele entrou no chat aqui do lado, vou compartilhar com vocês, que também dá certo, tá? Pode compartilhar aqui no chat. Olá, Hernani, tudo bem? Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Pelo computador não consegui, não, só pelo celular. Tá vendo? Vai no celular, vai no celular. Eu tentei pelo aquele link que você mandou pelo e-mail. Legal. Tá. Não. Agora vai ser assim, toda aula nova tem um novo link de acesso, entendeu? Então, fiquem ligados no grupo de WhatsApp, tá? Esse daqui que a gente tem, que eu vou mandando aqui no grupo, tá todo mundo aqui no grupo. Quem não tiver no grupo, dá um toque que eu incluo, tá bom? Aí eu sempre mando por aqui, vai sempre no último link que eu posto. Geralmente eu posto de manhã. Ó, eu postei hoje, 7 da matina aqui, ó. Era esse link aqui, ó, que é o que a gente tá falando. Tá bom? Mas aí é pelo WhatsApp, né, que você mandou, né? Foi. O primeiro que eu mandei foi o primeiro pelo e-mail para todo mundo, então foi a primeira vez, mas agora é tudo pelo WhatsApp. Eu acho que é melhor, né? Acho que fica mais fácil. Vocês querem que mandem por e-mail, é isso? Que vocês abrem pelo computador? Pelo computador seria melhor. Entendi. Tá bom, a gente manda, não tem problema nenhum. E agora? Tá bom. Vou colocar o celular para carregar também. O que você pode fazer no computador é pegar o seu WhatsApp, abrir no seu computador, pegar o link,
pelo WhatsApp, entendeu? Eu faço isso direto aqui, super fácil. Então, eu não uso o WhatsApp no computador. Pega a folha para pegar Pode ligar o WhatsApp, é verdade, é verdade. Eu só uso no celular, no computador eu não uso não. Bom, senhores, vamos lá. Como eu tinha prometido, já estamos 7h07, a aula hoje vai até as 22 horas. Para mim tá um pouco baixo, doutor. Tá baixo? Tá falando baixo? E agora? Para mim tá um pouco. E agora? Melhorou um pouquinho? Melhorou? Como eu tô no celular, eu pensei que era o volume, mas o volume tá todo. Tá todo aí no seu celular? Vamos lá, eu tô aumentando aqui. Tá. E agora? Ficou melhor? Tá. Melhorou. Todo mundo tá me ouvindo bem? Ou era só ela? Ok? Porque às vezes pode ser o aparelho. Eu aumentei aqui. Eu tô ouvindo bem. Tá bom. Então, vamos fazer o seguinte, vamos lá, vamos começar, e os alunos que forem chegando, às vezes estão um pouquinho atrasados, não tem problema. É que nem a Assembleia de Condomínio. A Assembleia de Condomínio funciona assim. Deu a segunda pauta, já começa. Não tem essa não, tá? Porque senão a gente prejudica quem chegou primeiro, né? Não é justo, né? Quem chegou no horário. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês verem os nossos recados, sempre nossos recados iniciais. São 13 aulas, né? Para quem está chegando agora, assistam pelo menos 10 aulas ao vivo, tá? E assistam as aulas gravadas. Temos o grupo do WhatsApp, temos o material de apoio. Vocês imprimiram a apostila, estão com elas aí no computador. Eu mandei a apostila para vocês. Se ninguém recebeu, tem algum probleminha, ó, a apostila, eu mando de novo, tá? Então, hoje, nós vamos fazer essa aula aqui, ó. Nós vamos falar sobre a administração do condomínio. A gente está nesse item aqui, tá? Eu vou seguindo a apostila, tudo que eu falo tá na apostila, tá bom? Aí eu falo através dos slides, que nem eu fiz ontem. Então, fiquem tranquilos, estudem a apostila antes, mas eu vou acompanhando aqui através dos slides que nem a gente fez ontem. Então, fecha o microfone, na hora que for falar, abre. Vamos procurar não se estender nas explicações, porque a gente tem poucas horas para falar, sejam rápidos. Se tiver algum assunto que não é dessa aula, eu vou sugerir que a gente fale na aula que vai entrar, porque senão a gente não tem a didática do curso, tá? Mas vocês viram ontem que às vezes o aluno perguntou, Alexandre, mas aí eu já dei uma explicaçãozinha rápida para não deixar o aluno sem resposta. E outra coisa, nós temos aqui o grupo do WhatsApp, mandem dúvidas, mandem perguntas, professor, não entendi, você falou um negócio ontem, não tem problema. Quer me chamar no privado? Pode chamar no privado também, tá bom? Às vezes não quer se expor no grupo, não tem problema. Mas o grupo é para isso, para a gente interagir. Eu quero ver vocês interagindo. Bom, gente, eu vou começar aqui falando também de uma coisa que eu tinha comentado bem rapidamente, não sei se vocês pegaram. A gente tem patrocinadores. O mundo é feito de patrocinadores. Então, vocês vão aqui ao longo do curso, eu vou mostrar alguns patrocinadores para vocês, tá? E é bem rápido, tá bom? Não vou ficar cansando aqui, daqui a pouco é aula. E por que eu vou mostrar esses patrocinadores? Porque são pessoas, são empresas que vocês podem contratar. Então, eu quero mostrar para os síndicos, pelo menos algumas empresas, né? Dar algum encaminhamento, para vocês não ficar na mão. Amanhã vocês vão procurar uma empresa de fachada, uma terceirizada, quer trocar de advogado, quer trocar de terceirizada, não tem problema. Então, vocês precisam saber onde procurar. Então, um dos parceiros que eu vou anunciar agora, está sendo gravado, é a revista Direcional, tá? Vocês conhecem a revista Direcional? Já ouviram falar? Eu tenho uma aqui, ó, que é da época que é impressa, tá? Só que agora essa revista ela é digital. Então, se vocês entrarem na internet, vocês vão ver a revista toda digital. Eu vou colocar aqui, só para a gente assistir bem rápido esse videozinho, que é da Sônia. A Sônia é uma parceira, ela vai explicar aqui rapidinho, vai até aparecer outros professores. Credibilidade e comprometimento. Nossos propósitos são ajudar os síndicos a serem síndicos nas suas tarefas diárias e nas suas infinitas responsabilidades. E ajudar os fornecedores de produtos e serviços a se conectarem com esses síndicos, que são figuras blindadas. Conhecida como a Revista do Síndico, seus exemplares chegam mensalmente para os leitores dos maiores e melhores condomínios de São Paulo e Grande São Paulo. Pela revista Direcional Condomínios, a gente consegue achar o que você precisa. Ela é um livro de cabeceira do síndico. Além dos contatos com as empresas que prestam serviços para os condomínios. São mais de 25 anos levando as melhores dicas para condomínios residenciais e comerciais. Inclusive, eu indico a revista para
nos alunos pela qualidade do conteúdo. É a revista que nós temos a confiança de buscar nela as informações de novidades. Direcional Condomínios é conteúdo, tem anunciantes confiáveis e leitores qualificados. Revista Direcional Condomínios, a revista preferida dos síndicos da Grande São Paulo. Legal, legal. Então, eu fiz aqui uma apresentação, vocês ouviram? Ficou legal? Deu para perceber? Gente, essa revista, eu vou compartilhar aqui, ó. Vou jogar no Google, ó, para ver que tá, a aula é ao vivo mesmo, ó. Revista Direcional. Sabe o que é legal? Eu vou dar uma dica para vocês, ó. Essa aqui, ó, o site. Depois eu posto aqui no grupo. Aqui é a revista. Então, olha que legal. Tem os colunistas. Eu tô aqui. Apareceu aí no vídeo a professora Roseli. Ela dá aula de síndico profissional também. O outro professor aqui, o doutor Cristiano. São ótimos professores, tá? E eu também sou professor aqui. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem o Cláudio, o engenheiro Cláudio. Ele vai ser o nosso engenheiro aqui que vai dar uma aula pra gente. Que bacana. Então, vocês têm colunistas, vocês têm bastante material. A revista, como eu falei, ela é digital. Então, por exemplo, quando vocês quiserem procurar aqui um anunciante, isso aqui é uma dica. O curso, ele é cheio de dicas, tá? Então, além das aulas, eu vou mostrar para vocês como procurar alguns anunciantes. Então, aqui, ó, vocês vão ver, eu acho que tem alguém entrando, deixa eu só dar um rapidinho intervalo aqui, só um segundinho, para poder fazer o ingresso desse aluno. Alguém me chamou aqui, está entrando, ok, Renata, o pessoal vai chegando. Então, aqui, ó, eu vou passar rapidinho, ó, vocês vão ver a revista todinha digital, de graça, na internet, e no final da revista, olha que legal, tem um monte de anúncios, ó. Sabe que tem artigo meu publicado? Então, não estou fazendo merchan de nenhuma dessas empresas, passar aqui rapidinho, eu estou mostrando aqui a revista. No final, ó, até entre as páginas tem anunciantes, então vocês querem empresa de fachada, tudo que vocês precisam para o condomínio, cadeira para o condomínio, material de limpeza. É bom vocês começarem a procurar, existem sites, revistas especializadas nisso, tá vendo que legal? Então, ó, em vez de vocês perderem tempo, ó, já tem um pessoal aqui recomendado, são empresas confiáveis, que se elas anunciam, né? E vale aí depois dar uma fuçada aqui, de repente você está procurando, não encontra uma empresa, você acha ela aqui, tá bom? Então, fica aqui a dica, vou postar o conteúdo do site para vocês, os artigos, como eu tinha falado, aos colunistas aqui, ó, tem coisa pra caramba. Calé, dá licença só um pouquinho, essa revista online é de acesso ilimitado? Qualquer um pode acessar? Pode, que nem eu fiz agora, olha que legal, eu joguei na internet, ó, tô de graça aqui, eu não sou assinante, tá? Esse conteúdo é todo gratuito, eu acho que anúncios, ó, eu aqui, ó, Alexandre Calé, aqui eu tô mais novinho. Então, aqui, ó, um artigo sobre infiltração que eu publiquei. Então, vocês têm, ó, material para ler, para imprimir. Às vezes, vocês querem colocar no condomínio. Então, participem. A aula é assim, é dica prática para vocês se virarem. Então, de vez em quando, eu vou trazer um parceiro aqui, se vocês gostarem, e depois contar. Tudo bem? Ok. Então, foi bem rapidinho, então vamos lá, vamos junto. Também, vocês precisam acessar o nosso canal no YouTube, tá? Por que o nosso canal? Porque eu posto conteúdos de aula lá. Se vocês quiserem, eu vou só fechar o áudio aqui, tá dando no microfone. Se vocês quiserem aprender mais, né? No site da Advocacia Calé, hoje eu postei um sobre tela de condomínio. Olha só, eu vou mostrar aqui para vocês bem rápido, tá? Mas é importante vocês saberem as fontes, onde procurar. Advocacia, que é o meu, né? calé.com.br. Hoje teve um síndico que me perguntou sobre redinha de proteção. Esse aqui é o nosso site. Então, aqui em artigos, ele perguntou sobre redinha de proteção de gatos. Aí a gente fez essa postagem aqui, bonitinha, falando se pode colocar redinha, se pode tirar, quem paga. Às vezes o condomínio não deixa. Então, eu fiz um parecer para o cliente. E olha que legal, já coloquei aqui, ó, para vocês baixarem, imprimir, fazer o que vocês quiserem, tá bom? Às vezes tem vídeo também, fiquem ligados. Então, feito esses anúncios, eu falei do YouTube, né? Depois eu volto. Vambora. Eu vou e volto. Alguma pergunta? Desculpa. Pode ir. Tem só um aluno aí que está falando que não está conseguindo ouvir. Eu entrei com uma apresentação, eu entrei errado, e aí eu também não consegui ouvir. Aí tive que sair e entrar de novo. Legal. Vocês estão me ouvindo, tá legal, né? Tá tudo tranquilo? É o que eu falo.
prestem atenção no computador de vocês, tá? Pode ser que seja o computador, a gente não garante a internet daí, tá bom? Então, entra pelo celular. Celular eu garanto que funciona, tá? Funciona bem. Qualquer coisa, eu vou avançando, tá bom? A gente vai tentando aqui se falar. Legal. Se vocês virem alguma pessoa comentando aqui, me dá um toque. Bom, eu queria mostrar para vocês, deixa eu compartilhar agora, eu vou entrar aqui na nossa segunda aula, né? A aula de hoje, a gente vai tratar de assuntos aqui, vamos abrir ela rapidinho. Como eu disse, hoje é aula de síndico, hein? Quem quer ser síndico de condomínio, essa é a aula, tá bom? A gente vai falar sobre a gestão do condomínio. Ok. Enquanto eu estou abrindo aqui, vocês leram, vocês conseguiram imprimir a apostila? Alguns de vocês imprimam, encadernem a apostila. Viu? É muito legal ir acompanhando. A Michelle, eu acho que imprimiu, ela mostrou para mim a apostila. Tá aqui, ó, que é a nossa segunda aula que começa. Vocês estão vendo esse slide? Não. Não? Opa, então eu vou... aqui, ó, às vezes eu dou uma rateada, eu não compartilho minha tela. Pronto, eu quero olhar para vocês e às vezes eu volto. Agora vocês estão vendo a minha tela, certo? Certo. Vambora. Vambora, sim. A gente vai fazer o nosso pit stop. Que horas a gente faz? 8h30? Vocês querem fazer? 9 horas. Qual é o combinado? Vamos lá. Senhores, estou pondo aqui mais um aluno para dentro. Vamos embora. Vamos seguindo. Então, a aula de hoje a gente vai falar sobre isso daqui, síndicos, administração de condomínios. E eu já começo a aula falando para vocês o seguinte. Como é que é a administração de um condomínio? Como pode ser administrado um condomínio? Né? Tem 3 formas básicas de administrar um condomínio. A primeira é isso daqui, autogestão. Legal? Então, o que é autogestão? Para quem não conhece, a autogestão, desculpa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. A autogestão é o próprio síndico, morador, junto com o subsíndico e conselheiro que administra o condomínio. Vocês já viram aqueles condomínios pequenininho, às vezes é condomínio pequeno, né? Não tem administradora, não tem contabilidade, não tem nada. É só o síndico lá, ele e Deus. Então, às vezes tem um subsíndico para ajudar. Eu já peguei prédio que não tinha nem subsíndico, era um síndico lá, às vezes era 3 apartamentos. Vocês vão se deparar com isso, condomínios pequenininhos, que não tem uma estrutura grande. Às vezes o condomínio não tem dinheiro para investir, né? Numa administração, contratar uma contabilidade, um advogado, uma administradora, até funcionários, né? Então, vocês vão se deparar com condomínios autogestão. São eles próprios, os próprios moradores que administram o condomínio. E tem síndico, tem subsíndico, às vezes tem conselho. Vocês já viram isso? Deixa eu olhar aqui para vocês para ver. Quero ver a carinha de vocês. Vocês estão acompanhando a aula? Vocês já viram isso? Autogestão? Que não tem nada, não tem administração, não tem contabilidade, é só o síndico. O síndico faz tudo. Manda boleto, cobra o condômino, faz assembleia. Vocês já viram? Não? O meu é assim. Quem é que falou? Eu, Fabiola. Fabiola, o seu é assim? Quantos condôminos tem aí, Fabiola, no seu? Não, na verdade é um condomínio, são 60 moradores, 60 famílias. Bastante, né? Tem bastante. Então, é isso. O síndico é obrigado a ter outros profissionais? Assim, não é obrigado, mas dependendo da situação, ele não vai conseguir trabalhar, tá bom? Então, eu vou explicar isso aqui para vocês. Então, o que acontece? Deixa eu só fechar aqui, desculpa. O que acontece? O formato que a gente mais vê, se alguém tiver com o microfone aberto, se puder fechar, por favor. O que vai acontecer? Vocês vão ver muitos casos assim, ó, nesse patamar, ó, com a administradora de condomínios, tá? Muitas vezes também é uma imobiliária, tá? Antigamente eram as imobiliárias, né? Vocês vão ver condomínios que têm contabilidade, né? Então, assim, esse formato aqui, ó, com a administradora de condomínio, é um formato, eu acho que é a maioria hoje, né? Por quê? A função de síndico, antigamente, como é que era? Muito antigamente, o síndico chegava lá, era um professor, era um advogado, era um contador, era alguém que pegava ali e fazia as continhas no final do dia, né? Chegava no final do dia, coisinha simples. Mas hoje em dia são tantas responsabilidades, tanta coisa para fazer, nós temos, acho que administradores no grupo, às vezes, e o pessoal sabe como eles ralam na administradora. É guia para pagar, é banco,
tem processo, tem que conectar, tem que contratar, tem que mandar orçamento, tem que montar pasta. Então, assim, hoje, eu diria que é impossível você ter esse formato autogestão, em que o síndico faz tudo, né? Só se for um condomínio menor, ou o síndico aí consegue se virar sozinho, tem plataforma, aplicativo. Por exemplo, tem um síndico que ele tem uma plataforma que ajuda ele a fazer tá vendo? Não é autogestão. Por quê? Se ele está dependendo de alguém, não é autogestão, entra nessa segunda hipótese aqui, né? Então, hoje vocês vão ver tem esses formatos de administração. E outro formato, agora, ainda mais agora, é de síndico profissionais. Então, vocês vão se deparar com o seguinte: vocês vão se deparar com um condomínio em que tem o síndico profissional, tem os auxiliares administrativos, então tem administradora, tem jurídico, tem contabilidade, tem o RH, tem manutencistas, entendeu? Então, hoje vocês vão se deparar com um formato um pouco mais complexo, né? Tem síndico, gente, que tem departamento próprio, né? Eu tive um condomínio, deixa eu ver aqui, olhar aqui para vocês, eu tive um condomínio em que era uma verdadeira cidade. Eu não posso falar aqui quem é o condomínio, mas era uma verdadeira cidade. Imaginem vocês, tinha lá um departamento lá de RH, que o próprio condomínio contratava os seus funcionários, tinha departamento pessoal dentro do condomínio, tinha lá um jurídico dentro do condomínio, tinha um advogado exclusivo do condomínio, um estagiário, tinha contabilidade, tinha tudo, era um universo. Então, dependendo do empreendimento que vocês vão pegar, é importante, às vezes, vocês pegarem apoio com esses profissionais. E eu não estou aqui não estou só para aqui vendendo meu peixe, né? Eu sou advogado, sou especializado em condomínio, mas eu percebo que muitos síndicos, eles negligenciam um pouco, né, nessa parte. Eu sei que as despesas, às vezes, são ali acirradas, mas o síndico, ele quer ser super-herói, né, como a gente fala. O síndico, ele acha que ele é advogado, ele acha que ele é engenheiro, ele acha que ele é contador, ele acha que é psicólogo. Até isso existe no condomínio, sabia? Segunda-feira é o pior dia, né? Porque segunda-feira aqui no escritório, o pior dia no sentido de problemas. Segunda-feira tá todo mundo aqui me ligando. Não, porque aconteceu isso no condomínio e tal. Imagine a cabeça de vocês. Muitos de vocês, às vezes, trabalham em outra atividade. Às vezes, vocês são profissionais liberais, né? Vocês dedicam uma parte do dia de vocês para o condomínio, algumas horas. Mas eu vou te dizer, eu já tive síndico que perdeu o emprego, né? Eu tive síndico que foi mandado embora do emprego. Falou, amigo, ou você trabalha ou você é síndico do seu condomínio. Então, prestem atenção, porque, às vezes, não dá para conciliar muitas coisas. Vocês não vão abraçar o mundo, tá? Então, vocês precisam de contar com outros profissionais. Eu costumo dizer que o síndico é o maestro, que nem na orquestra, né? Então, lá tem o baterista, tem a sanfona, tem o tecladista, tem todo mundo lá. E o síndico fica aqui, ó, só regendo. Então, ele fala para o advogado, ó, cuida do processo, fala para o engenheiro, cuida do prédio, fala para a contabilidade, ó, a folha dos meus funcionários, a administradora, envia os boletos, faz a pasta. Então, vocês têm que pensar nisso, vocês têm que pensar em dividir responsabilidades. E vocês podem fazer isso. Ah, Alexandre, mas não é o síndico que assina cheque, não é o síndico que faz tudo? Não. Hoje o síndico não faz nada nesse aspecto. O síndico tem um token que às vezes ele deixa com o administrador, às vezes o administrador manda um e-mail confirmando e ele autoriza o pagamento e a administradora faz o pagamento. O síndico não assina mais cheque. Vocês sabem que o banco cobra taxa, né? Então, imaginem vocês aí antigamente as despesas administrativas eram enormes. Hoje, você já tem boleto que não tem despesa. Tem aquelas contas virtuais, você já viu aquelas contas digitais? Aqui no escritório a gente tem também. A conta digital é tudo de bom. Pergunte para o seu gerente se o condomínio não pode ter uma conta digital, porque ele paga uma grana de boleto. Então, vocês têm que ser inteligentes, vocês têm que pensar em soluções para o condomínio de vocês, que agregue, a parte econômica também é importante, mas vocês têm que prestar um bom serviço. Eu já tive um síndico que, eu falo, ninguém acredita. Esse síndico, não era meu, tá? Era um condomínio, eu ficava lá em Santo Amaro, quase chegando ali no Borba Gato, naquela estátua do Borba Gato lá. É quase ali. Ele ficou 20 anos sem prestar contas em assembleia. Sabe como é que ele fazia a prestação de contas? É síndico, papelzinho, gastei tanto, paguei tanto, arrecadei tanto, pegava e punha debaixo da porta dos moradores. Alguns moradores recebiam, outros olhavam, o cachorro comia, papelzinho, sumia. Olha,
esse dia no condomínio baixou polícia, porque a gente estava na garagem e deu um porrada, deu um quebra-pau, e eu fui contratado lá para ajudar, né? E no final, quando eu saí da Assembleia, deu um... Ainda bem que eu não fiquei. Enfim, prestação de contas, gente querendo voar no pescoço do síndico, entendeu? Então, cuidado, não negligenciem, tá? Confiem nos profissionais, deleguem, tá? Tudo bem até aqui? Eu falo bastante mesmo, eu vou dando os exemplos aqui. De vez em quando eu dou uma olhadinha aqui no grupo, se tem alguém falando, legal. Bom, voltando aqui para o slide, tá? Vamos lá, rapidinho. O que eu quero passar para vocês é o seguinte, esse formato aqui, síndico, subsíndico e conselheiros, né? Geralmente é o formato tradicional, né? Então, eu até brinquei aqui, coloquei um síndico aqui, um rapaz, né, jovem, com talvez pouca experiência, né, coloquei como subsíndico aqui, subsíndica, né, uma empresária, tá aqui no celular, coloquei aqui como conselheiros um empresário, duas gêmeas, eu não consegui duplicar a foto, me desculpem. Então, geralmente, o condomínio é assim, tem o síndico, tem o subsíndico e tem os conselheiros. E agora, a gente vai entender a função de cada um deles, tá? Alexandre, eu sei o que faz um síndico, eu sei o que faz um subsíndico, eu sei o que faz os conselheiros. Será que você sabe tudo? A gente vai esmiuçar agora as responsabilidades de cada um. Por quê? Às vezes, esse cara aqui está brigando com esse daqui não está aprovando esse. Às vezes é uma bagunça, né? Então, isso daqui tudo chama-se corpo diretivo. Então, o condomínio é formado por esse time aqui. Só que só existe um responsável legal pelo condomínio. É esse cara aqui. O síndico. Alexandre, o subsíndico é responsável? Depende. Depende por quê? Porque se o síndico estiver atuando, o subsíndico não está atuando. Ele é subsíndico. Já vou explicar as funções dele. Alexandre, no meu condomínio não tem subsíndico. Tem problema. Tem conselheiros. Os conselheiros são os fiscais do condomínio, são os olhos dos condomínios. A gente vai explicar aqui. Então, esse daqui geralmente é o formato de um condomínio, de um corpo diretivo. Doutor Alexandre, na minha convenção tem 14 apartamentos, 14 torres, e cada torre tem um subsíndico responsável, é um síndico geral, mas tem 14 subsíndicos e 3 do conselho, e mais 3 do conselho consultivo, 3 do conselho fiscal, e ainda tem suplentes. Moral da história, 14 aqui, 1 aqui, 3 mais 3, 6. Poxa, tem quase tem mais que um time de futebol aqui. E aí? Vocês já viram condomínio assim? Com um monte de gente? Não? Vocês vão ver. Tá? Vocês vão ver de tudo. Aonde fala o que vai ter? Quem participou da aula ontem? Aonde fala? A convenção. Vocês querem saber o que tem no condomínio de vocês? Se tem síndico, subsíndico? Olha a convenção. Lá vai estar escrito, esse condomínio tem síndico, tem... Alexandre, tá lá? Tá. É para isso que serve a convenção, entendeu? Então, vocês já sabem aonde procurar o formato do condomínio de vocês. E sabe o que é legal? Lá na convenção também fala as atribuições, muitas vezes. O que tem que cada um fazer, né? E olha, não se surpreendam. Eu já vi atribuições do tipo, o conselheiro tem que aprovar as contas, depois mandar para o síndico. Tem coisas assim meio diferentes, que às vezes vocês não estão acostumados, né? Então, aqui agora a gente vai falar de tudo isso. Legal até aqui? Nenhuma pergunta? Bacana. Eu vou avançando. Se alguém tiver algum probleminha, vai comunicando a gente aqui. Então, dá um... Calé, só uma observação. Eu tenho 3 conselheiros e 3 suplentes. Eu não consigo nunca reunir essas pessoas. Aí você imagina muito mais que situação desagradável, né? Não consigo, gente. Eu mudei dias, eu mudei tudo e a gente não consegue. Às vezes trago 1, 2, 3 no máximo. Então, eu já vou dar uma dica já de cara aqui para vocês, tá? O que acontece? O curso é cheio de dicas, vão anotando aí, tá bom? Porque às vezes o problema da Marli, às vezes é um problema que você vai ter lá na frente. Assim, então assim, às vezes até coincide, né? Vamos lá. O que acontece? Os conselheiros que não participam, os sinais são os seguintes: discordam da gestão do síndico, às vezes é adversário. Sabe time de futebol? O síndico
é do Corinthians e o conselheiro é do Palmeiras e o outro é do São Paulo, né? Um exemplo. Então, eles não se bicam. Parece que o conselheiro fica jogando contra o tempo todo. O síndico tá roubando, o síndico isso, o síndico aquilo. Ou, às vezes, não. Às vezes é o inverso. O síndico, ele não dá explicação, não presta contas, o conselheiro é chato, vai lá falar, não atende, né? Às vezes, ou é o síndico, ou o problema é o conselheiro. Ou, às vezes, é os dois, né? O problema. São os dois. Então, assim, o que acontece? O conselho, ele tem que participar da gestão. Se ele não participa por algum motivo, por exemplo, o síndico não dá essa liberdade, então o conselheiro tem que chamar uma assembleia e falar, ó, eu sou carta fora do baralho. Eu chego lá, eu quero ver as contas, eu quero fazer o meu papel, eu quero contribuir para que o condomínio tenha uma boa gestão, e o síndico não me dá a bola, manda eu falar as favas, né? Então, o conselheiro incomodado com essa situação, ele tem que chamar a assembleia, porque quem elegeu o conselheiro? A assembleia, entendeu? Não foi o síndico que falou, ó, você. Às vezes, o síndico leva uma chapa pronta. Ah, já viram assim, chapa 1, síndico, fulano, subsíndico Beltrano, tais membros do conselho, chapa 2, que nem eleição, sabe? Você já ganha o vice-presidente de brinde, né? Então, assim, não tem problema. Mas as chapas, quem aprova as chapas? A Assembleia. Quem elege e quem destitui é a Assembleia. Quem tem poder para eleger, também tem poder para destituir. Então, é assim, não é o síndico que vai chegar para o seu conselheiro e vai falar, ó, cai fora. Vai destituir esse conselheiro na Assembleia. Eu já estou emendando um caso no outro, tá? Eu vou explicar uma coisa aqui para vocês. Fica de lição. Se vocês têm um conselheiro, carne de pescoço, que enche o saco, que não contribui nada, sabe aquele cara que fica o dia inteiro na janela, aquela senhora que fica, olha aqui, ela não está contribuindo. Uma coisa é chegar para o síndico e falar, olha, síndico, tem esses problemas, eu estou te notificando, te avisando, tome providências. É diferente. Outra coisa é ficar cuidando da vida alheia, né? Então, fica aquela conselheira, aquele subsíndico. Gente, se eu estiver falando alguma coisa aqui que algum de vocês faz isso, então eu já começo a pensar diferente. Eu não sei, para mim não interessa, eu estou dando exemplos, tá bom? Não se ofendam. Mas isso acontece muito em condomínio. Fica cuidando, fica buzinando. Chega uma hora o síndico não aguenta. O síndico não consegue trabalhar. Aquele conselheiro, aquele subsíndico, é uma pedra no sapato. O cara joga contra o dia inteiro. E eu estou falando o mesmo de conselheiro, subsíndico e síndico. Às vezes o conselho quer ajudar, o síndico não aceita. Ou vice-versa. Então, quando você tem uma pessoa inconveniente, uma pessoa do contra, o cara que só joga contra, né, quer que o barco afunde, o que você tem que fazer? Convocar uma assembleia. Eu já tive síndico que convocou uma assembleia. Ele falou para mim, doutor, eu quero, vou dar a palavra rapidinho, né, só para concluir, eu quero destituir um conselheiro que eu não aguento mais, eu não aguento olhar para a cara dele. E aí eu falei, por que você quer destituir o conselheiro? Ah, porque um dia ele bateu no meu carro. Eu falei, isso não é motivo, você teve um problema pessoal com o seu conselheiro. Aí ele falou assim, aí outro exemplo, esse cara fica me perseguindo, fica pedindo as contas, toda hora quer ver pasta, fica me enchendo o saco. Eu falei, aí é diferente, o cara tá te perseguindo, legal? Sem justa causa? Ok, vamos convocar uma assembleia e vamos destituir o conselheiro. Sabe o que aconteceu? A gente convocou uma assembleia, o síndico chegou lá e falou, tá vendo esse conselheiro aqui que vocês elegeram? Eu não trabalho mais com ele. Eu quero indicar outro conselheiro que ajuda muito mais, esse cara só atrapalha. E tem mais, se vocês não destituírem ele, quem vai puxar o carro sou eu. Sabe o que aconteceu? A assembleia gostava tanto desse síndico, porque ele fazia um bom trabalho, que ela falou, tá destituído o conselheiro, vamos voltar outro. Acabou. É assim que se resolve. Não é ignorando. Não é não ouvindo. Porque quando chegar na assembleia, vocês vão precisar dos conselheiros. Para falar o quê? As pastas foram vistas pelos conselheiros, os conselheiros concordam com a prestação de contas, vocês dependem do apoio do conselheiro. E vocês dividem responsabilidades com os conselheiros. Deixa eu dar a palavrinha para o Hernandes e depois eu continuo. Então, professor, é o seguinte, eu não sou síndico, né? Sou morador e me sinto incomodado com algumas situações que vem acontecendo no condomínio onde eu moro. O que acontece? A síndica, ela cria um terrorismo entre moradores e o conselho, e eu vejo que o conselho não participa muito. É um senhor até bondoso, gosta de tentar ajudar, mas assim, ele não tem voz ativa. E teve um outro conselho, que era 2 conselhos, né? Um saiu e a síndica não comunicou nenhum morador que um dos conselheiros tinha saído. Porém, ficou conflito entre a síndica e um conselho. Ficou
um conselho e a síndica. Então, quando ele falava não, a síndica falava sim, porém ela segue adiante com as coisas que ela fala sim, e ele falava não. E com isso a gente percebeu que ele acabou se afastando e não participa, e nisso a síndica começou a tomar conta do prédio sozinha. Como nesse caso, como proceder para poder pedir uma renúncia, ou então tentar conversar e, sabe, tomar uma rédea a respeito desse assunto? Por onde começar? Relatar em livro, tentar uma assembleia? Por quê? Se nem o senhor falou, quem pode solicitar uma assembleia pode ser o conselho. Porém, o conselho ele está com a mão amarrada, porque é uma pessoa difícil de lidar, que é a síndica. Como proceder nesse caso? Ó, a gente vai falar hoje, na aula de hoje, a destituição, tá? Tem que fazer um abaixo-assinado, porque assim, eu falei do conselho convocar a assembleia, mas calma, o conselho, ele pleiteia algumas coisas, mas quem convoca a assembleia é o síndico, tá? Só o síndico que convoca a assembleia. E o síndico convoca a assembleia através da administradora, tá? Então, eu vou explicar aqui para vocês rapidinho. Mas o síndico que não ouve os conselheiros, eu acho que eu vou fazer um resumo aí da sua pergunta, que você deu uma misturada em alguns assuntos, mas assim, o síndico que não ouve os conselheiros, ele está correndo sério risco de ter suas contas não aprovadas, e pior que isso, ele está sozinho nessa questão. Eu falo para os meus síndicos assim, tem o apoio do conselho. Faça os conselhos verem as contas, compartilhe, divida responsabilidades. Por quê? Eu tenho uma síndica que a gente faz reunião, ela é a última pessoa que fala. Então, o conselheiro fala o que acha, o outro. Eu voto para fazer isso, eu voto para fazer assim. Por último, ela fala, eu sigo a maioria. Acabou. Ela nunca se indispõe. Algumas vezes ela teve que se indispor, mas assim, ela sempre segue a maioria. Por quê? Sejam inteligentes como síndicos. Se vocês dividem responsabilidade, amanhã não é o seu que está na reta. Amanhã, a Assembleia, olha, todos tomamos essa decisão. É um corpo diretivo. Todos nós decidimos assim. Não é só o síndico que vai para Berlinda. Porque eu já vi muito conselheiro sair fora. Então, ele coloca a cara a tapa, bota a lenha na fogueira. Na hora do vamos ver, ele, deixa o síndico na mão. E no caso do exemplo que você deu, é que a síndica meio que, ela é a xerifona, né? É o exemplo do xerifão. Ele manda em tudo, ele é o dono do condomínio, ele põe a estrela aqui de xerife aqui, e põe a arma na cintura e ele fala aqui quem manda sou eu, né? Esse perfil de síndico está muito atrasado, tá? Não é mais esse perfil que acontece hoje, não. Então, se ele é autoritário, sei não, a gente vai falar de destituição daqui a pouco, motivos para destituir um síndico. Esse é um motivo. Administrar de forma inconveniente. Eu vou chegar lá. Vamos lá, vamos juntos. Podemos? Podemos, vamos lá. Hoje a aula é longa, hoje tem bastante coisa. Eu compartilhei aqui algumas coisinhas, e vamos lá. Então, vamos falar do síndico agora. Eu vou chegar, tá? Hoje na aula, destituição tá aqui embaixo, a gente vai falar de destituição, tá vendo? A gente vai falar. Vamos lá. Eu acabei misturando assim que eu falei da prova. Eu só vou pedir, eu vou dar uma explicaçãozinha agora, se não for alguma pergunta, só para fechar o microfone, eu vou falar um pouquinho, aí depois vocês abrem. Vamos lá? Gente, é o seguinte, a gente vai falar do síndico, tá? Vamos começar com o síndico, eu vou falar do subsíndico, depois dos conselheiros. Bem didático. O que precisa para ser síndico? Né? A gente está falando aqui da eleição do síndico, quem pode ser síndico, né? Vamos lá, quem pode ser síndico? Eu vou colocar os requisitos aqui, O síndico é geralmente um morador ou o síndico pode ser um não morador, um estranho ao condomínio, tá? Então, Alexandre, o meu condomínio tem... Eu estou dando a explicação, mas vocês podem perguntar se estiver relacionado a isso. Podem interromper, desculpa. Estou falando aqui, mas a aula é assim, é dinâmica. Só pedi para fechar o microfone por causa do barulhinho que às vezes eu estou falando aqui, eu não estou vendo vocês agora. O síndico morador é aquele que, geralmente as convenções falam, o síndico tem que ser morador. Se a convenção do seu condomínio exige um síndico morador, lascou. Porque só pode ser síndico no condomínio o morador. Não pode ser um estranho. Eu, por exemplo, sou uma pessoa estranha. Eu posso ser síndico do seu condomínio? Não. Porque a convenção exige um morador. E nesses casos, Alexandre, o que a gente faz? Ou a gente altera a convenção, que é aquela dificuldade que eu falei na aula passada, ou a gente faz eleger um síndico profissional, um síndico não morador. Mas para fazer isso, a gente tem que fazer um esqueminha. A gente precisa
fazer uma assembleia, falar que ninguém se candidatou, colocar na ata que não tem candidato. Vocês já viram aquilo? Quem quer ser candidato a síndico nesse prédio? Às vezes o prédio está tão em pé de guerra que ninguém quer ser síndico. Aí alguém fala lá do fundo, pô, contrata um síndico profissional, aqui todo mundo briga. Aí você, da administradora, você vai lá e olha a convenção e fala, caramba, mas aqui é só morador. Gente, o condomínio não pode ficar acéfalo, sem cabeça, sem síndico. A lei fala que tem que ter um representante. Só que a lei não resolve esse problema. Então, eu oriento os meus síndicos a falar assim, olha, já que a convenção tem que ser alterada, vamos eleger um síndico profissional, um síndico namorado, mas vamos colocar na ata as dificuldades que nós estamos tendo para eleger. Fizemos uma eleição, ninguém aparece, fizemos 2, 3, ninguém quer. Então, vamos eleger uma pessoa, fixar uma remuneração para essa pessoa, e se o caso for parar na justiça, por exemplo, explica para o juiz a dificuldade que tem de alterar uma convenção. Senhores, é uma solução para o problema, mas a gente vai para a justiça, e judiciário é assim. A gente até brinca, cabeça de juiz e fralda de neném, ninguém sabe o que vem. Então, pode acontecer do juiz entender, eu vou dar uma palavrinha, acho que alguém está me chamando aqui, pode acontecer do juiz entender, o Alex está chegando aqui, pode acontecer do juiz entender, nesse caso, que o síndico tem que devolver o dinheiro que foi pago para ele, porque precisaria alterar a convenção, pode dar esse problema. Mas eu, olha, sinceramente, tem muitos juízes que eu trabalho e eles estão começando a entender que é difícil alterar uma convenção. E essa medida é uma medida provisória, até que você consiga alterar a convenção. Então, síndico, morador, se a convenção exigir. Alexandre, se a convenção não fala nada, então pode. Onde tem a omissão, você pode. O que não pode é quando a convenção proíbe. Alguém levantou a mão? Pode falar? Oi, Michele. Oi, doutor. Referente ao que você fala aí, se a convenção não fala nada, nada proíbe, né? Porque eu fui orientada por uma administradora que eu tive aqui, que foi até a Lelo, de que nada me impediria de receber o 13º. E assim foi feito. É isso mesmo. Assim, as administradoras, a Lelo, lógico, ela está te dando uma orientação, porque a gente tem que resolver esse problema, né? Então, assim, o recomendável é você alterar a sua convenção para acabar com esse problema. Amanhã eu vou fazer uma assembleia de condomínio, eu vou alterar uma convenção de um condomínio, que tem justamente essa cláusula em que fala que o síndico tem que ser condômino. E pior, Michele, a convenção fala que o síndico não pode receber remuneração nem isenção. Quer dizer, o síndico tem que aguentar essa bucha de graça. Por isso que não tem síndico naquele condomínio. Aí toda eleição não tem candidato. Eu sou advogado. Os advogados fazem mudar as jurisprudências, os julgados, né, dos juízes. O juiz precisa do advogado para dar uma decisão, vocês entenderam? Então, às vezes a gente entra, vou dar a palavra aqui, às vezes a gente entra com uma ação, às vezes para resolver esse problema na justiça. Então, se a convenção nada proíbe, mas mesmo assim eu tento mudar a convenção. No meu caso, aqui nós passamos na aula passada, eu tenho 300 unidades, como que eu vou conseguir 200 assinaturas, né? 200 pessoas para... Eu vou dar a palavra para quem está perguntando, segura só um minutinho, só para dar essa explicação. Olha só, a lei, que é o Código Civil, fala o seguinte, a Assembleia escolherá um síndico que poderá não ser condômino para administrar o condomínio, por prazo não superior a 2 anos, o qual poderá renovar-se. Então, o que acontece? A lei fala, ela não exige um síndico condômino. Pode não ser condômino. Só que a lei é genérica, como eu sempre falei na aula de ontem. Se a sua convenção fala que tem que ser morador, então você tem que respeitar a convenção. Porém, muitos advogados, muita gente está trabalhando nesse conceito. Está falando, olha, a minha convenção é antiga, a lei está prevalecendo sobre ela. Eu não sei onde vai dar isso daí, mas a orientação que eu tenho que dar para vocês é a orientação menos arriscada, vamos dizer assim. Então, a orientação mais segura é, a convenção tem que ser alterada para resolver esse pepino. Enquanto ela não for alterada, você vai ter essa dor de cabeça. Mas, se você quiser entrar nessa linha de fazer numa assembleia constar que os condôminos, ciente de que a convenção tem esse problema, que ela precisa ser alterada, a dificuldade de alterar a convenção, são tantos moradores, você está justificando. Então, eu vejo com bons olhos isso, tá? Que a gente está dando uma alternativa para um problema. Tudo bem? Vamos lá? Quem levantou a mão, pode falar. Eu acho que antes da Marli, eu acho que teve gente que levantou a mão. Tá na fila, né? Abri fila. Ah, tá. Me perdoe. Agora eu vi a fila. Então é só a Marli na fila? Acho que é.
Vai lá, Marli. Deixa eu só perguntar uma coisa para entender se da Michele. Tudo bem, você tem que mudar o regulamento, mas se você fizer uma assembleia e houver uma aprovação dos moradores que estão na assembleia, não tem uma validade sobre a situação? É o que eu estou explicando. Eu acredito que sim, porque eu conseguiria chegar para o juiz e falar, ó, juiz, a gente tenta eleger um síndico, são 800 unidades, tem que alterar a convenção. Quem fez essa porcaria dessa convenção prejudicou, entendeu? A incorporadora, quando ela entrega um prédio, eles fazem o pede para o estagiário lá pegar na internet uma minuta de convenção, gente, e vem aquilo que vem, entendeu? Eles não contratam um advogado. Se eles me contratassem, eu ia falar assim, vamos lá, vamos tirar essa cláusula que já está contra a lei e dá problema. Então, ó, a Rose está aqui, ó, ela é cliente minha, a gente já alterou uma convenção, ela fez joinha, ela alterou uma convenção e foi exatamente, tem problemas assim. A Rose, pô, ela tem o trabalho dela, ela se dedica para o condomínio dela, e rala pra caramba e ela tem que receber uma isenção. E outra coisa, eu vou dar uma outra dica para vocês. Faz orçamento de síndicos profissionais. Pega lá uns 2 amigos aqui do grupo. Quanto é que vocês cobrariam? Ah, um prédio seu eu cobraria R$2.000. Ah, eu cobraria 3. Ah, eu cobraria 1.500. Vocês peguem esses 3 orçamentos e colocam na ata. Fala assim, ó, inclusive eu fiz uma pesquisa, síndico profissional está cobrando isso. Por que vocês que são síndicos, vocês não se valorizam? Aí chega na Assembleia, ah, não, a gente só paga a isenção da cota, R$100, R$100. Pera lá, R$100 para aguentar essa bucha? Aqui, ó, entendeu? Então, assim, se valorizem. Ó, não, eu quero receber a média, é 1.500 a 3.000, a média é, sei lá, 2.000, então eu acho justo eu receber 2.000 para trabalhar aqui. E o meu expediente segundas, quartas e sextas, ou 2 vezes por semana, eu vou vir aqui tal horário, eu vou ensinar vocês daqui a pouquinho, tá? Mas assim, a valorização do síndico depende de vocês. Então, exijam isso na Assembleia. Eu tive uma síndica que a gente estava fazendo Assembleia, e ela começou, ela está aqui no grupo, inclusive. Se ela quiser falar, tudo bem. Se não quiser, eu não falo quem é. Ela começou a Assembleia, ela vai lembrar, ela vai dar risada, ela lembra. E aí teve alguém no grupo que começou a querer questionar os honorários dela. Eu fiquei quietinho, né? Não, porque você tem que receber a cota, a isenção. Ela falou assim, não. Tá lembrado quem é que tá no grupo? Se quiser falar, pode falar. Pode contar seu caso. Aí, o que acontece? Eu falei, aí ela falou assim, não, ela começou a se valorizar. Ela falou, não acho justo, vocês têm que me pagar esse valor, que é o valor médio do mercado. Ela bateu o pé. E sabe o que aconteceu? Teve um engraçadinho lá no prédio dela, porque eu acho melhor você receber isenção, porque eu alugo, ele alugava, né? Ele nem morava lá. Então, assim, o cara tá de fora, né? Ele tá só querendo ver a parte dele, né? E essa síndica falou, não, aqui o babado é outro, eu vou cobrar esse valor que eu acho justo. E ela falou, adorei. E ela, pimba, manteve o valor. Se ela quiser depois falar quem é, depois se apresenta. Se não quiser, mantém a descrição. Mas aconteceu isso. É a valorização, gente. É a valorização. Então, vocês têm que valorizar, vocês têm que bater o pé, entendeu? E depois vamos alterar a convenção, vamos tentar resolver esse problema. Ok? Calé, mas na verdade é que assim, né? O pessoal gosta de falar, principalmente, eu falo assim, eu denominei a turma do sofá, né? Reclama, dá ideias e sugestões, todos sentados no sofá. Mas você não vê o pessoal querendo ser síndico e assim, e também muitas vezes a pessoa nem sabe o que é isso. Eu, pelo menos, fui uma que nem sabia o que me aguardava, né? Então, às vezes, a gente entra achando que é um serviço que você consegue administrar, que você tem todas essas pessoas, administradora, advogado, né? Empresas e tudo mais, mas a coisa vai muito além disso. Muito além disso, vai muito mais, né? São muitos outros problemas que acontecem quando esse pessoal não está trabalhando. Com certeza. Bom, vamos lá. Avançando um pouquinho aqui. Então, pode ser síndico, precisa ter curso superior, precisa fazer o curso de síndico profissional? Não precisa, né, gente? Esse curso, ele é facultativo, é bom, né, porque vocês estão se profissionalizando, tá? Mas eu tenho que falar a verdade aqui, vocês não precisam fazer nenhum cursinho. Eu tive um condomínio em que o síndico começou a exigir, eu não vou falar qual é, o síndico começou a exigir alguns requisitos e só ele ganhou a sindicância. Nós estamos com uma ação na justiça, ele filtrou, sabe assim? Ele falou, o cara tem que ter curso aqui, o cara tem que ter PhD ali, o cara tem que ter isso. Não precisa. A lei fala aqui, olha aí, a Assembleia poderá eleger um síndico. O síndico só precisa de uma coisa,
ser maior de idade, ter 18 anos e ser alfabetizado. Então, são duas coisas. Ser alfabetizado e ser maior de idade. Por que eu falo alfabetizado? Gente, o síndico, ele vai cuidar das contas do condomínio. Ele precisa, pelo menos, saber ler e escrever. Porque, imagina lá, ele autorizar um pagamento, não está lendo um contrato, né? Ele é analfabeto. Ou não... Então, assim, esse é o requisito mínimo. O síndico tem que ter alfabetização e ser maior de idade. Pode ter ser menor de idade, não é responsável, né? Não vai nem preso, né? Então, os únicos requisitos para ser síndico. Quem levantou a mão pode falar? Foi eu, Calé. Eu acho que eu estou tendo um sério problema aqui no prédio, porque, assim, a síndica criou uma situação que não deixou outras pessoas se candidatar. Ela pediu tanto documento e falou assim, uma síndica profissional, ele já sabe que tem que ter esse tipo de documento, que era ficha criminal, não ter o nome negativado, criou um monte de documento que a pessoa não tinha tempo hábito. Inclusive, tinha uma pessoa para se candidatar e ela, junto com a administradora, não deixou a pessoa se candidatar. Chegamos no dia da Assembleia, poucas pessoas, porém ela conseguiu galgar voto e com um monte de procurações acabou sendo eleita. Então, isso é uma burla, né? Ela conduziu as eleições, isso daí pode ser impugnado. Gente, a impugnação de síndico na justiça é o que mais tem. O grande problema do judiciário é que o judiciário senta em cima. Eu posso falar, eu sou advogado, a justiça está uma meleca. Então, o que acontece? O que acontece? O juiz, ele vai analisar a destituição do síndico depois quando o síndico já passou 2 anos. É isso que a gente está vendo na justiça. Mas, assim, se teve um problema na eleição, qualquer morador pode impugnar na justiça e entrar com uma ação, tá bom? Mas aí o morador fica com medo de, assim... Represálias, né? Então, represália não, é por causa que ela tem algumas procurações, aí chega lá na frente, de repente ela usa essa procurações a benefício próprio, e de repente pedir até uma indenização em cima desse morador, como ela já fez na ameaça mesmo. Se eu me sentir ofendido, eu vou procurar meus direitos de danos morais. Claro. Deixa eu falar uma coisa. Essa aula é sempre gravada, tomem cuidado, né? Eu acabei de brincar agora, quem quiser se identificar, mas às vezes é até melhor não mesmo. Porque eu gravo essa aula, tá bom? Então, assim, o que eu quero dizer para vocês? O síndico que fica ali com procurações, vocês têm que ir atrás de procurações para ser mais do que ele, né? Maioria. Enquanto ele continuar com essas procurações, vocês vão ser minoria. Eu lembro de um caso, eu vou dando exemplos aqui para ajudar vocês. Eu lembro de um caso, num condomínio no centro de São Paulo, em que a síndica nunca saía. E aí eles me contrataram e ultimamente eu tô invicto. Todos os casos que eu entrei para destituir síndico, eu ganhei. Graças a Deus. Deu certo. Porque a gente sabe fazer. Entendeu? Tem um jeito de fazer da forma legal, tá? Não tô falando nada de ilícito. Mas tem casos que realmente não vai dar para destituir um síndico, porque às vezes o condomínio é muito grande, enfim. Mas cada caso é um caso. E nesse caso, falando rapidamente, essa síndica, ela pegava a procuração de xerox. Então, o que ela fazia? Ela tinha muitas procurações originais, ela levava xerox. Aí, nesse dia, eu me toquei disso. Aí, nesse dia, ela chegou, a gente fez a assembleia, eu fui o presidente. Aí, na hora que ela foi fazer assim com as procurações originais e com o xerox, aí, na hora que ela foi fazer assim, eu segurei. Aí, ela falou, devolve, né? Eu falei, não, o original é nosso. Não, mas eu tirei o xerox. Sabe o que a gente descobriu? Eu descobri? Ela estava com uma procuração do pai dela, o pai dela tinha vários apartamentos lá. Ela estava com uma procuração do pai dela de 1000 anos. O pai dela já tinha morrido. Então, aquela procuração não tinha mais validade. Na hora que eu fiz assim, eu falei, não, agora fica a procuração. Hoje, vai ser maioria. Só que a gente tem uma próxima assembleia no mês que vem. No mês que vem, ela perdeu. Eu falei, cadê a procuração lá do seu pai? Tá com ela aí? Não deu problema. O pai dela tinha morrido. Então, assim, gente, cuidado. A procuração tem que ser entregue à original. Aí você, porque a pessoa fica usando o xerox a vida inteira. Então, existem algumas dicas que eu vou passar aqui no curso que pode ajudar vocês, pode ser o seu caso. Então, fiquem espertos. Procuração com firma reconhecida muitas vezes, às vezes a procuração é falsa. Então, às vezes a pessoa fala que é uma maioria, se você vai realmente investigar, pega a procuração de quem está inadimplente, entendeu? Tem uma série de situações. Não dá para Eu desconfio que pode ter até procurações de moradores que já saíram do prédio. Pode. Ela nunca apresenta. Inclusive, a gente pede, ela não mostra, já pedi anexo, ela não mostra, ela sempre foge.
E eu vejo tem que coisa aí, uma amigo, grande- tem coisa aí. Vamos fundo. Deixa eu dar a palavra para outros alunos, porque o pessoal também quer perguntar aqui, senão não dá tempo. Vamos lá. Depois você volta, tá? Por favor. Edifício Marina. Opa. Ô, Alexandre, é o seguinte, é sobre procurações. Por exemplo, um síndico tem algum limite de receber procurações? A convenção que vai dizer. Olha só, sempre que vocês me perguntarem alguma coisa relacionada à quantidade, quantos, é sempre a resposta vocês vão ouvir da minha, é sempre assim. A convenção que vai dizer. A convenção que vai dizer. A receita do bolo está na convenção. Lá está falando como faz o bolo de laranja. Quantas laranjas, quantos ovos, quantas farinha. A sua convenção limita... Minha pergunta. A sua convenção põe um limite? Só poderão comparecer na Assembleia até com 5 procurações? 3? Tem alguma coisa assim? Não tem. Se não tem, pode. Não proíbe. Na verdade, assim, eu tenho um certo número de pessoas que não querem ir na Assembleia, não sou eu que peço, mas elas me entregam a procuração. Só que eu não uso também todas. Você é síndico, entendeu? né? Sou síndico. Tá, na hora de prestar contas, eu recomendo que o síndico não utilize as procurações. Sabe por quê? Eu sei que as pessoas que apoiam o síndico, quem dá procuração? Você dá procuração para um desconhecido? Alexandre, estou te dando uma procuração aqui para você ir no banco, abrir conta, comprar uma... Ninguém dá procuração para desconhecido. Então, a procuração é um ato de confiança, ok? Mas ela é limitada aos poderes que está escrito no final da procuração. Então, a procuração, às vezes, é específica. Tem procuração genérica. Mais uma dica aí de quem está com um monte de procuração. Às vezes, a pessoa da procuração e a pessoa coloca lá até procuração para daqui 100 anos. Quem é que vive daqui 100 anos? Ou ilimitada. Outra coisa, a procuração mais nova revoga a procuração mais antiga. Exemplo, eu já tive caso do síndico ter um monte de procuração e eu estava pela turma que queria tirar o síndico. Aí a gente pegou das mesmas pessoas que tinham dado procuração, uma procuração. Quando ele mostrou a dele, eu mostrei a nossa. A nossa é mais nova, revoga a sua. Então, tem várias situações. Marli, tá aqui, ó. Nossa aqui, a administradora colocou na ata todas as procurações. Legal. Tá falando no chat aqui, eu vou ler. Então, assim, só para responder a sua pergunta, eu já volto na Marli. O que acontece? Eu vou dar a palavra para a Rose também. Tem muita gente querendo falar. O assunto é bom. O que acontece? Dá uma olhada se limita. Se não limita, pode ter quantidade. E outra coisa, procuração é confiança. Se as pessoas confiam no seu trabalho, eu já tive síndico que fala assim, foi para a Assembleia com 30 procurações. Aí teve um morador que falou, pô, mas esse cara não sai nunca, ele sempre aprova as contas e dá tudo certo. Eu virei e falei, então, corre atrás de 31 procurações, porque hoje ele é maioria. Hoje ele tem representação, entendeu? Só a questão da prestação de contas que eu aconselho que vocês não façam. Por quê? Eu prefiro que distribuam as procurações, né? É melhor vocês deixarem as pessoas decidirem as suas contas. Olha que coisa mais lícita, né? Agora, Alexandre, quando você fala Dá a palavra para os demais, só um minutinho. Quando você fala da questão da prestação de contas, eu faço uma prestação de contas mensal. Então, todo mês tem a procuração... Eu estou falando da anual. Eu estou falando da anual, da Assembleia. Tá bom? Bem. E tem a anual, né? Eu faço balancete anual e mostro toda a prestação de contas. Aí, nesse momento, exatamente, eu faço isso. Eu não uso as minhas procurações, eu deixo quem está presente de voltar e conferir todos os valores. Legal, você é bem democrático. Gente, vamos rapidinho aqui nas perguntas. A Marisa está aqui na ordem que... Marisa que levantou a mão. Vou baixar, ela já fala. Vai, Marisa. No caso, a nossa convenção aqui diz que só quem pode votar são os adimplentes, né? Isso. As procurações, elas têm que estar acompanhadas de documento ou pode ser uma procuração, fez ali... No meu entender, eu acho que para ter mais legalidade, teria que estar apresentado com documento, ou não? Então, sabe aquela procuração que vem por fax? Eu estou revelando minha idade aos poucos, né? A procuração que vem por fax, que vem toda engrunhada, hoje eles mandam por e-mail. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou aceitando procuração xerox, por e-mail, pelo WhatsApp, desde que... o que vocês podem fazer? Vocês podem depois, se tiver... eu tive uma procuração, não está mais aqui, a pessoa escreveu num pedacinho de papel. Eu falei para a moça assim, faz o seguinte, eu vou aceitar essa procuração, mas amanhã você traz essa daqui, preenchida, porque quando eu for mandar para o cartório, eu ponho a culpa no cartório. O cartório não vai aceitar, entendeu? Então, assim, a procuração precisa ter firma reconhecida?
Receita do bolo. Quem vai dizer se precisa ter firma reconhecida? A convenção. Se a convenção não fala, não precisa. O que é firma reconhecida? É para provar que você é você mesmo. Porque eu posso pegar, fazer um chamegão lá, falar que eu peguei procuração do João, do Antônio, e essas procurações são falsas. Essa pessoa não deu procuração. Isso é crime. Às vezes a pessoa está cometendo crime e não está nem percebendo. Falsidade ideológica, tem um crime aí que eu não sei dizer direito. Mas, enfim, firma reconhecida eu já falei. Essa questão do papel depende de vocês. Se vocês vão aceitar aquele pedaço de papel, pelo menos tem que estar legível, né? Coisas ilegíveis não dá para tirar, né? Mas está claro que a pessoa está dando procuração. E olha, tomem cuidado que a procuração às vezes tem que ser específica, tá? Então, às vezes a pessoa só dá poderes para a pessoa votar em determinado assunto. Às vezes a procuração não é para toda a Assembleia. Fiquem de olho. Eu estou respondendo e abaixando a mão. Eu vou abaixar a mão agora da Rose. Agora é a Rose. A Rose abaixa a mão, vai. Eu queria só fazer um comentário, que uma coisa assim que tem ajudado muito é exigir que a procuração seja específica para aquela Assembleia. Então, a procuração vai estar escrito, nessa procuração vai estar escrito que serve para a Assembleia do dia 7 de abril de 2022 e ponto. A Assembleia do ano seguinte é outra procuração. Então, assim, a gente tendo essa limitação ajuda demais para não acontecer esse problema até de checagem, né? Se aquela procuração é velha ou nova. E, além disso, o que a gente tem feito também é o seguinte, a pessoa dá a procuração e a gente já pergunta para ela, principalmente os pontos mais ali de sim ou não, para ele já externar a vontade dele. Então, sei lá, vão construir um parquinho ou vão pôr uma piscina. Qual a sua opinião? Você vai preferir o parquinho? Então, eu já deixo anotado lá. A pessoa me deu a procuração, porém, a ideia dela é que ela prefere o parquinho do que a piscina. Então, na hora de votar, já vai uma votação muito mais direcionada. Legal. Então, essa é a minha contribuição. Obrigado, Rose. Deixa eu só falar uma coisa. A gente está fazendo pergunta muito de procuração, só que vai ter uma aula para falar disso. A gente estava falando do síndico, acabou indo para a questão da procuração. Vamos dar uma segurada nesse assunto um pouquinho de procuração? Senão, o que vai acontecer? Quando eu chegar na aula de procuração, porque as aulas são por módulos, né, por assuntos. Naquela aula, a gente vai gastar mais essa questão. Eu sei que vocês estão com um monte de dúvida aí de procuração. A gente vai ter uma aula de assembleia. Ainda não é o momento, tá? Dá uma seguradinha aí. Se alguém tiver mais alguma pergunta de procuração, eu vou pedir, por favor, para dar uma segurada. Pode ser? Senão a gente vai terminar, vai dar 10 horas hoje, 10 horas, né, que a gente vai embora, e eu não vou conseguir passar o conteúdo. Vamos dar uma segurada. A gente estendeu muito um assunto aqui que é de outra aula. É o nosso combinado. Fechou? Posso baixar as mãozinhas aqui? Era de procuração, né? Menos da Michelle. O William fez uma pergunta. Se não for procuração, a gente está falando de síndico. Quem pode ser síndico? A questão relacionada à sindicância, tá? Eu vou dar a palavra primeiro para o William, que ele levantou a mão. Então, na verdade, eu ia perguntar referente à convenção, porque era aqui no nosso caso aqui a convenção tem que ter 100%. Então, como é que se muda uma convenção que tem 100%? Sendo que nunca vai ter, né? Questão de inadimplente, de que estão morando de aluguel, enfim. Mas tranquilo, essa sua pergunta, eu vou te recomendar você assistir a primeira aula, que lá a gente falou um pouquinho de convenção e de quórum, tá? Vamos lá, vamos junto. Michele agora. Doutor, eu queria saber sobre esse que nós estamos agora, né? Esse projeto de lei aqui é de 2018, nada foi mudado após isso? Referente a? Essa página 10, tem aqui, ó, projeto de lei do Senado número 348 de 2018, autoria senador Hélio José. Tá, o que fala esse projeto de lei? Que eu não estou vendo esse papel aí, só me fala o comecinho dele. É projeto de lei para quê? Ele geralmente é no comecinho que fala. Projeto de lei para... Senado. Aqui não passa... Não, sim, mas qual é o propósito desse projeto? O que ele quer alterar, esse projeto? Você já viu? Não tem nenhuma alteração, por isso que eu estou perguntando. Não, pera, deixa eu explicar. Todo projeto de lei visa alterar alguma lei. É isso que eu estou te perguntando. O que esse projeto está alterando? Eu não entendi. Você tem que ler o cabeçalho dele para me fazer a pergunta, Alexandre. Isso aqui está falando de alteração da convenção, é isso que você... Isso. Tem um projeto. Não da convenção, aqui é o do síndico, né? Código Civil, regra geral. Sim. Fala para mim de novo, vai. Deixa eu jogar no Google aqui, lembra que eu falei para vocês? Fala o número do projeto. Projeto de lei...
348. Oi? Número 348. 348. É de 2020, será? 2018. 2018. Tá, um projeto, ele tem várias... Vamos ver se é esse do Senado, projeto de lei 2018. Sim, altera o Código Civil para dispor sobre a habilitação profissional de síndico não condômino. Aqui, sobre competência. Esse projeto de lei, ele é de autoria do senador Hélio José, do PROS, do Distrito Federal. Esse projeto de lei... Eu estou compartilhando minha tela, vocês estão vendo? Deixa eu ver. Então, né? Legal. Altera o Código... Isso é um projeto, tá? Então, aqui, opine sobre essa matéria. O projeto de lei só vira lei quando for aprovado. Então, me parece que ele ainda não foi, tá? Ele está em tramitação, tá vendo aqui, Ele está em tramitação. Olha que legal, hein? Esse projeto, hein? Eu vou fazer o seguinte, como essa aluna, ela vai ganhar uma estrelinha, hein? Porque ela pesquisou, eu vou colocar isso aqui para compartilhar para todo mundo, vamos estudar esse projeto, tá? Eu vou colocar no grupo, vamos estudar, é como eu disse para vocês, tá? Aqui é assim, se a gente não sabe, a gente vai atrás. Coloquei no grupo, vamos fuçar. Legal, hein? Eu já tinha ouvido dizer alguma coisa sobre isso, mas ainda, eu vou ler esse projeto, mas provavelmente é para resolver essa... Olha, vamos torcer, hein? Se der certo, vai ser muito bom. Deixa eu voltar aqui para a aula. Gente, vamos continuar aqui. Então, fecha só o microfone, por favor, quem esqueceu. Olha os colegas aqui, vai. Não é profissão regulamentada, eu já tinha falado do síndico, mandato até 2 anos. Gente, pode ter síndico por mais de 2 anos? Eu posso eleger um síndico, sei lá, hoje a Assembleia, aí o cara levanta a mão, eu vou querer ser síndico por 3 anos. Não, 4 anos, que nem o presidente da República. Pode? Não. Não. Só se mudar a convenção. Não, aí nem mudando a convenção, minha senhora, porque, olha só, a lei fala não superior a 2 anos. Aqui é lei, tá? Alexandre, que coisa maluca, hora é a lei, hora é a convenção. Gente, aqui não é aula de engenharia. Quando vocês vão ter aula de engenharia, o engenheiro fala que 1 mais 1 é 2, e 1 mais 1 é 2 mesmo. Aqui é aula de direito. Aula de direito, 1 mais 1 pode ser 2, pode ser 3, pode ser... Mesmo que os condôminos queiram continuar e não quer trocar, não pode. A lei proíbe, porque nesse caso, não pode. Não pode. Pode confiar no que eu estou te dizendo. Nesse caso, ele não pode ser superior a 2 anos. Ele pode ser renovável. Por exemplo, você pode fazer uma eleição de até 2 anos, aí deu 2 anos, ele se reelege e mais 2 anos. Eu tenho um síndico que está mais de 20 anos no prédio. Toda vez que tem reeleição, ele vai se renovando. Mas ele não pode falar, eu já sei o resultado, eu vou ganhar, próxima eleição. Não. Tem que se candidatar. Porque a lei quis isso para ficar havendo alternância. Imagina vocês se na sua convenção a gente colocar lá, alterar, falando que vai ser 10 anos o síndico. Então, já eram os outros síndicos. Se ele for um mau síndico, você vai ter que aguentar ele 10 anos. Então, o legislador quis renovar a cada 2 anos, para dar chance de outros candidatos. Fechou? Vamos para a próxima. Poderá receber remuneração ou isenção. Gente, o síndico pode receber tanto a remuneração, grana, dinheiro, quanto a isenção da cota, ou as duas coisas. Alexandre, qual que é a isenção que ele ganha? É da ordinária ou da extraordinária? Ordinária. Por quê? Só para vocês entenderem, a gente vai chegar nessa aula, mas para adiantar, extraordinária é rateio. Por exemplo, vamos fazer o rateio da fachada para pagar aqui as melhorias do prédio. Tudo que se refere a rateios, despesas extraordinárias, não recomenda-se que o síndico seja isento. Então, o síndico tem que ser isento das ordinárias. Ordinária é o dia a dia do condomínio, funcionário, etc, etc. A gente vai chegar numa aula que fala ordinária e extraordinária. Eu só estou antecipando para vocês que a isenção geralmente é da cota ordinária. Pode, Alexandre, ele ganhar a isenção de R$300 e mais uma ajuda de custo de R$2.000? Pode. Se a sua convenção não se falar alguma coisa proibindo. Se ela não falar nada, a Assembleia que elege o síndico aprova quanto ele vai ganhar. E é nesse ponto que eu quero falar para vocês uma coisa muito importante. Olhem para mim aqui. Quando, deixa eu voltar aqui, me perdoem. Quando o síndico não descreve na ata da Assembleia as outras coisinhas mais que ele ganha, isso pode dar problema. Vou dar um exemplo. Eu tive uma síndica de um condomínio que ela colocava gasolina, que o condomínio ia pagar gasolina. Ela ia para cima e para baixo, era um condomínio na Grande São Paulo, em Mauá. E era um condomínio que às vezes ela rodava com o carro dela.
e ela não achava justo pagar gasolina. Só que deu um problema na Assembleia, ela foi destituída por esse motivo. Foi uma síndica que eu tirei. Porque tinha roçadeiras lá no condomínio, era um condomínio grande, muito mato, e ela justificava que a gasolina era da máquina lá para cortar o mato. Não era do carro dela. E aí depois ela confessou. Que aí ela fazia viagem, às vezes, ela viajava, entendeu? Põe na conta do condomínio. Então, assim, gente, tomem cuidado. Tudo que vocês quiserem, vai pagar meu celular, vai pagar minha conta disso, vai pagar meu xerox, vai pagar a impressão. Coloquem na ata, porque se não tiver na ata, não adianta depois de querer justificar, tá bom? Eu tenho uma síndica que ela colocou cesta básica, tá? Cesta básica, ela colocou vale alimentação, vale transporte, ela colocou um monte de coisa. Eu digo o seguinte, se os condôminos, tá dando risada aqui, se o condômino quer pagar, quem sou eu? O dinheiro é de vocês. Eu até acho que o síndico merece, no final do ano, um belo de um panetone, porque para aguentar alguns moradores, eu acho que ele merece champanhe, merece tudo de bom. Mas, gente, é tudo despesa. Sabe como é que é o ser humano? O ser humano só pensa no bolso. Tomem cuidado, não se empolguem. Alexandre, eu ganho 13º. Não fala essa palavra na minha aula, por favor. Por quê? Síndico não é profissão regulamentada. Mas está errado? Está errado. A nomenclatura está errada. O síndico recebe uma remuneração, um valor, qualquer coisa, menos salário. Alexandre, mas o meu consta lá que eu recebo um salário. Tá bom. Na próxima que você fizer, muda o nome, porque não é uma profissão regulamentada, não é CLT. O síndico tem direito a 13º? Não, porque não é CLT. Mas, se a ata da Assembleia disser que ele pode ter um 13º salário, que eu também acho justo, eu acho que ele tinha que ter o 13º, 14º, 15º. Pronto, é o que eu acho. Mas a ata da Assembleia tem que dizer, porque amanhã você vai pegar um cara que vai falar, não é CLT, devolve. Tem uma ata que fala que ele tem esse direito. Você só deu a nomenclatura errada, mas está aprovado. Entendeu a jogada? Assim, gente, não é nada ilícito, mas se você consta da ata, as regras estão lá. Você não está fazendo nada de errado. Agora, se você não consta da ata e vai inventando, aí é onde começa a dar margem para problema. Legal? Estou indo bem rápido aqui, porque agora tem que dar uma corridinha. A gente perdeu um tempo. Vamos junto. Já falei de síndico, tá? Recomendo esse curso de síndico profissional. Falei tudo de síndico. Tudo. Faltou mais alguma coisa? Não. Então, esses são os requisitos do síndico. Vocês vão perceber que o síndico profissional é a mesma coisa. Eu já vou dar até um pulo aqui, ó. Do síndico eu vou pular para o síndico profissional. E o síndico profissional, ele tem as mesmas coisas, né? As mesmas responsabilidades. Alexandre, é diferente o síndico profissional do síndico orgânico? Não. É síndico do mesmo prédio. O que vai acontecer é o seguinte, às vezes o síndico profissional, ele tem esse jargão, como eu já falei, porque ele é o que mais cresce no Brasil, né? Opa, desconfigurou. Então, o síndico profissional, ele dá um ar para o condomínio de profissionalismo, né? Ele está estudando, ele está fazendo curso, ele está aprendendo. Então, às vezes, as pessoas valorizam mais o síndico profissional. Presta atenção nisso que eu estou falando. Então, se você é síndico do seu condomínio, você está se profissionalizando, você vai ganhar um certificado aqui, você não está essa hora aqui aprendendo para acertar no seu condomínio, então, nada mais justo que depois você falar, fiz o curso de síndico, eu tenho que receber tanto, porque um síndico profissional cobra tanto. Por que não? Se valorizem. E outra coisa, façam um contrato. Essa é a dica que eu dou para os síndicos. Faz um contrato de prestação de serviço. Alexandre, mas não é a ata da Assembleia que tem que falar do meu 13º, tudo aquilo que eu vou fazer. Sim, é a ata que aprova. Mas se você levar um contrato com as suas condições, você anexa a ata e fala, o síndico profissional eleito nessa Assembleia vai receber tanto conforme contrato anexado à ata e lido para os condôminos. Pronto. Então, faz um contratinho. É bom fazer. Eu tenho síndico que faz comigo aqui. Faz um contratinho. Coloca lá quantas vezes você vai se dedicar ao condomínio. Eu estou falando do síndico profissional, então, vocês estão imaginando um síndico que vai atuar em outro condomínio, tá? No seu condomínio, você pode ser síndico profissional, mas geralmente o síndico profissional, ele atua em outros condomínios onde ele não mora, ou ele não é síndico. Então, ele vai num outro condomínio, se apresenta, sou síndico profissional. Então, você tem que mostrar um trabalho organizado, você tem que fazer um contrato bem feitinho, você tem que ter, é um currículo, né? Uma carta de apresentação. Você tem que colocar referências, você tem que colocar lá a sua... Pô, eu tenho síndico que é especialista em finanças, né? É da área de finanças. Pô, eu tenho um síndico que ele é advogado, né? Então ele vai entender de leis. Eu tenho um síndico que é engenheiro de formação. Pô, quando tiver problema no prédio, ele vai entender, né? Então coloque lá a sua qualificação, suas experiências, seus cursos, para você mostrar para os condôminos.
Você está cuidando do patrimônio dos seus condôminos, né? Você está cuidando do dinheiro, do apartamento, quanto vai valorizar o patrimônio. Você está mexendo com dinheiro, com pessoas. Então, você quer para o seu condomínio um síndico que não seja qualificado, ou você quer um síndico com uma experiência, que erre pouco, né? Não que precise ser um síndico profissional, como eu falei, basta ser maior de idade e alfabetizado. Mas é bom ter um profissionalismo, né? Valoriza. Então, aqui eu falo tudo isso aqui, ó, o mandato até 2 anos. Negócio, eu tenho o condomínio que quer fazer síndico por 1 ano, né? Menos que 2 pode, o que não pode é mais que 2. Então, todo ano tem eleição para síndico. E para síndico profissionais, eles querem 1 ano, porque é a prestação de contas do cara. Então, ele prestou contas, foi bom, continua. Opa, deu mancada? Vamos trocar, vamos pegar outro. Eles, às vezes, fazem isso com síndico profissional. Perguntas sobre síndico e síndico profissional? Nenhuma? Aqui. Pode falar, Rose, levantou a mão, já baixei aqui, vai. Uma pergunta, no caso, quando entra um síndico profissional que não é morador, que não é proprietário, né, ou seja, não é condômino no condomínio, porém, existe um subsíndico que é ou condômino, ou proprietário, ou, enfim, esse subsíndico, ele vai ter mais poder ou não? O síndico profissional é a pessoa responsável e que não vai precisar, vamos dizer, dividir ou respeitar, vamos dizer assim, seguir um pouco mais do que o subsíndico, no caso, que é o proprietário ou condômino, falar ou seguir. É isso. Olha, eu vou te falar uma coisa. Tem uma pessoa que quer entrar aqui, deixa eu ver quem é. Às vezes tem pessoas que às vezes receberam um link. Vou pedir até para se identificar. Às vezes tem alguém que chega, é um parceiro, alguém chegou aqui, tá aqui, Mercado Pirituba. Aí eu vou pedir, por favor, para se identificar. Se não, derrubo, hein? Eu derrubo aqui. Quem é Mercado Pirituba? Ó, enquanto a pessoa vai ouvindo aí para se identificar, o que acontece, gente? Os poderes, como eu falei, do síndico, né? Tem um áudio aberto aqui. Os poderes do síndico e do subsíndico são os mesmos, Rose. As responsabilidades são as mesmas. Um não é menos que o outro, né? Você fez uma pergunta, você envolveu o subsíndico. Eu vou falar do subsíndico agora, tá bom? Mas os poderes são exatamente os mesmos. Eu vou falar dos poderes daqui a pouquinho, tá bom? Não tem diferença, síndico e subsíndico, tá bom? Não tem diferença, gente. As responsabilidades são as mesmas. O que muda é o profissionalismo, esse novo caráter que a gente está vendo hoje, tá? Essa profissionalização, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Eu vou continuar. Acho que a pessoa entrou e saiu, mas tudo bem. Eu só peço que se identifique, né? É o mínimo, né? Para a gente saber quem está aqui na nossa aula. Senão eu derrubo mesmo. Vamos lá. Atribuições do síndico. Aqui, ó, vem aquilo que você estava perguntando. Então, quais são as atribuições do síndico? Não estou compartilhando minha tela, às vezes eu dou esse gato. Não, já estou. Voltei. Então, as atribuições do síndico, gente, estão na lei, no Código Civil que está aí na apostila de vocês, que é convocar a assembleia, representar o condomínio, ativo e passivamente. Ou seja, tanto na justiça quanto fora, tá? A prefeitura bateu aí, então, é extrajudicialmente, né? O vizinho, né? O prédio vizinho mandou uma notificação para o seu condomínio. Então, o síndico, ele é o representante dos condôminos, né? Dar imediato conhecimento à Assembleia da existência de processo judicial. Olha, eu tenho síndicos que não falam quando tem processo contra o condomínio. Gente, quem é que vai pagar os honorários, a sucumbência de um processo? O condomínio tomou ação, a primeira coisa que o síndico tem que fazer é convocar uma assembleia e falar, gente, entrou essas ações, ação trabalhista, vocês têm que reservar uma grana, tá? O Hernani. Oi, pois não, falar? Diga lá. Então, tivemos um caso desse, coisa de 3 meses. O ano passado, a síndica trocou a portaria, veio com uma portaria nova, o antigo pessoal que era prestador de serviço entrou na justiça, penteou um valor aí porque não fez a rescisão de contrato num período de 30 dias e ainda não pagou pelo serviço prestado. Estamos com uma ação aí de pagar quase R$40 mil, que já saiu essa semana, a favor da antiga
prestadora de serviço. E ela não comunicou ninguém. Ficamos sabendo por causa de pesquisa na internet. Viu, Hernani? Eu tenho um condomínio que é cliente aqui do escritório, que ele me contratou justamente porque saiu o síndico anterior e entrou um síndico novo, que foi quem me contratou. E você precisa saber a quantidade de bobagem que o síndico anterior fez. Uma delas foi querer atrelar os contratos das empresas, ele foi querer amarrar, ele colocou uma multa altíssima, né? E agora advogado, a gente está respondendo processo por processo, está tentando baixar a bagunça que ele deixou. Eu fiz audiência semana passada de um contrato de uma terceirizada que ele quis amarrar uma multa de 140 mil, tá? Ele queria deixar para o próximo síndico a mesma terceirizada. A gente rescindiu e estamos na justiça brigando. E detalhe, ele foi depor na justiça contra o condomínio. Olha isso, o ex-síndico, queria ferrar com o síndico atual, foi em juízo depor contra o condomínio. Vocês já viram isso na vida de vocês? Quando começou... Absurdo, né? Quando começou a audiência, a primeira coisa que eu falei para o juiz, o que o ex-síndico está fazendo aqui como testemunha da empresa terceirizada? É só essa pergunta que eu quero fazer. Porque, pelo amor de Deus, né? Querer que o condomínio tome uma indenização por culpa dele? E depois eu conto a história para vocês, eu não posso falar quem é, mas eu posso contar a história, tá? Que é real, viu? E, todos os casos que eu conto aqui são reais, eu não fico inventando, não. Eu já tive essa experiência de vida, tá bom? E tem uns casos que vocês vão realmente duvidar, porque vocês não vão acreditar. Mas vamos lá. Esse caso seu, Hernani, é assim, desculpa só para complementar, esse caso seu é o seguinte, essas empresas que vocês não sabiam esses processos, vocês têm que cobrar explicações do síndico, que ele teria que ter prestado contas, falar, recebemos essa demanda, aconteceu esse problema, fazer uma assembleia e explicar para os condôminos. Não dá para ele ir tratando ele e o advogado dele internamente e não prestar contas. A prestação de contas não é no final do ano só. Às vezes você tem que convocar uma extraordinária para explicar o abacaxi. Se eu fosse o advogado do síndico, eu aconselharia ele. Eu falo, faz uma extraordinária, aconteceu, vamos explicar para os condôminos, vamos achar uma solução, vamos juntar forças para resolver. Então tem coisa errada aí. A gente vai ter disso. O problema que eu estou percebendo que parece que tem um excesso de blindagem entre a assessoria jurídica junto com a administração, tipo, tentando proteger ela, sabe? Mas tem só que interesses. Está vendo que está errado. Tem interesses. Eu tenho um cliente aqui do escritório que a gente está quase rescindindo, tá? Eu estou quase rescindindo com esse cliente. Por quê? Porque existem interesses nesse meio, gente. Tem interesses envolvidos em todas as áreas, tá? Eu vou falar aqui, por favor, não se ofendam, mas eu falo assim, de cara, olhando para vocês, tá? Tem interesse de advogado, que às vezes morde ali o condomínio e quer ficar com o síndico, aí vocês percebem que ele não é advogado do condomínio, ele é advogado do síndico, entendeu? Ele fica tentando encobrir as coisas erradas que o síndico faz. Desculpa se eu falar aqui, tem alguém no grupo que está numa situação dessa, pelo menos são dicas que a gente está trocando, eu não estou direcionando a pergunta para ninguém, não se ofendam, por favor, tá? Mas eu preciso falar. Então, assim, a transparência, eu acho que é tudo, é a chave do negócio, né? Quanto mais transparente você for, eu acredito que todo mundo ganha mais confiança e as coisas fluem melhor. Não adianta você ficar criando um joguinho de interesse a ponto de prejudicar 104 moradores, né? No caso aqui, o condomínio eu estou. Ô, Hernani, deixa eu te falar uma coisa, isso é o que mais tem. Tem advogado que não larga o condomínio, tem administradora que não larga o condomínio, o advogado faz um mau serviço, o administrador... Olha, eu sou advogado, posso falar. Tem contador que não... tem empresa de terceirizada, o que você vai ver... Às vezes a empresa ela não faz um bom serviço, mas tem um contrato amarrado, deu alguma coisa para o síndico que ele não larga dessa empresa, sei lá, a gente não pode provar, né? Então, assim, tem de tudo, gente. Esse mercado tem de tudo. Jogue a primeira pedra quem nunca ouviu uma história dessa. O que eu posso falar para vocês é assim, sejam éticos, sejam honestos, porque existem muito advogado honesto, existem muita empresa de administração honesta, existem muita contabilidade honesta, existe muita engenharia honesta, existem muitos síndicos honestos, mas existe muita gente desonesta. Então, o mercado, infelizmente, é assim. Vocês que vão fazer o filtro, tá? Eu, particularmente, eu procuro trabalhar dentro da ética e da honestidade. Quem me conhece meu trabalho, sabe o que eu faço, tá bom? Mas tem profissionais e profissionais. Eu não posso falar pelos meus outros colegas advogados, não posso. Mas eu sei que tem. E aí a ética da OAB vai resolver esse problema, não sou eu. Né? A gente tem um conselho de ética profissional.
Então, gente, vai ter conflito de interesse. E se vocês perceberem que tem conflito de interesse, troca. Ó, eu tive um condomínio que trocou tudo. Trocou tudo porque ele falou, é conflito de interesse. Vou trocar todo mundo. Trocou até onde eu até teve um lá que eu saí, ele falou, tô trocando todo mundo. Não é com você o negócio, mas eu vou trocar todo mundo. Eu falei, vai com Deus, tá bom. Foi bom enquanto durou, acabou, entendeu? Gente, cara, o mundo é um ciclo, né? Entra cliente, sai cliente, é normal. Mas o nosso nome é o que fica, né? Então, pensem nisso, tá? Não tenham rabo preso. Essa é a dica do curso de hoje. Não tenham rabo preso. Cumprir e fazer cumprir a convenção. A gente está falando do síndico, né? Está envolvendo alguns assuntos, mas não tem problema, vale a pena. A gente vai dar uma paradinha daqui a pouco, hein? Vocês querem fazer uma parada 8h30? Ou querem, vai esticar um pouquinho mais 9 horas, tá bom? Dá pra gente puxar um pouquinho mais, 9 horas? Até as 9, professor. Vamos todo mundo Por mim, vamos até as 9. Então vai. Pelo menos 8h45, não? 8h45? Tá bom. Nem vai 9, nem vai... A gente puxa muito. 8h45 tá bom. Pode ser? Fechou. 8h45, vamos embora. Cumprir e fazer cumprir a convenção. Então, o síndico ele tem essa responsabilidade, tá? De cumprir e fazer cumprir a convenção. Vocês vão ver alguns aspectos que a gente vai falar, que o síndico é desleixado, o cara tá alterando a fachada, ele não faz nada. O síndico, sabe aquele síndico amigo? Os amigos dele do churrasco, ele aplica multa. Ele não aplica multa, mas os outros que ele não gosta, ele aplica. Então, o síndico tem que ser imparcial, né? Ele tem que cumprir o regimento interno e tem que cumprir as decisões da Assembleia. Olha que legal. Aqui não cobra o salão de festa. Tem muito assunto, vamos lá. Eu vou só puxar um pouquinho, só para a gente sair do slide, mas depois a gente vê. Diligenciar a conservação. Eu estou falando aqui das atribuições do síndico, que são as mesmas do síndico profissional, me perdoe. Essa daqui está na lei, então vocês já sabem as responsabilidades legais, mas pode acontecer de ter outras responsabilidades na convenção. Dá uma olhadinha lá, às vezes tem alguma coisinha a mais. Mas a grosso modo, o síndico tem que cuidar do prédio, que é o que está dizendo aqui, fazer orçamento, previsão orçamentária todo ano, prestar contas, cobrar os condôminos, as cotas condominiais e as multas, como eu falei agora há pouco, prestar contas à Assembleia, já falei, uma vez por ano, tá? Tem que prestar contas todo ano? Sim. Alexandre, mas o mandato é de 2 anos. Ele tem que prestar contas a cada 2 anos? Não, o mandato é de 2. Prestação de contas é todo ano. Então, esse ano é eleição de síndico, beleza? O ano que vem, prestação de contas. O outro ano, que vai fazer 2 anos, as duas coisas, prestação de contas e reeleição ou eleição de outro candidato. E o síndico também tem que fazer um seguro para o prédio. Gente, esse daqui é o único caso que dá cadeia, de verdade. Tomem cuidado, tem que fazer seguro. E esse seguro é aquele seguro do prédio de desmoronamento. Pensem vocês, o prédio cair, explodir, cair um míssil, a gente não está na Ucrânia, mas olha, enfim, alguma coisa que o prédio tem uma demolição, pegue fogo, tomem cuidado. O síndico tem que ter um seguro, porque as pessoas vão morar onde? Debaixo da ponte? Então, a lei exige que o síndico cuide desse seguro, tá? Porque, na pior das hipóteses, você perder o prédio, as pessoas vão conseguir ter um apartamento, morar em outro lugar, ter uma indenização, tá? Então, isso daqui é um caso perigoso, e as pessoas negligenciam. Essas obrigações estão na lei, tá? Tudo isso aqui é obrigação, né? Como eu li. Mas essa daqui eu sempre chamo a atenção, tá bom? Poderá a Assembleia, já vou dar a palavra, só um minutinho, poderá a Assembleia investir outra pessoa no lugar do síndico com poder de representação. Gente, tomem cuidado, que na verdade o que quer dizer esse parágrafo é o seguinte: o síndico pode contratar um administrador, pode contratar profissionais para auxiliar ele. O que o síndico transfere ele não transfere a representação dele como síndico, não é a administradora que vai na audiência, né? Não é o advogado vai, mas o síndico é o representante, ele tem que estar lá. Então, assim, o que ele transfere são os poderes de administração, tá? Então, eu falo isso porque tem síndico laranja, não sei se vocês já viram. O cara é síndico e é outra pessoa que, na verdade, é síndica. Calma, tem uma situação de síndico profissional aí. Eu tenho um loteamento em que tem um presidente que foi eleito um síndico profissional. Ele não está na aula hoje, inclusive. Ele teve a aula anterior. Mas, nesse caso, não tem irregularidade, porque lá é a associação, é outra história, tá bom? Mas, em regra, o síndico é quem tem que... É o único representante dos condôminos, tá bom? Vou dar a palavra rapidinho e já vou para outro slide. Vai. Quem levantou a mão, eu vou abaixando aqui e vou falando. Mariusa, primeiro. Duas perguntas.
No caso, o síndico tem obrigatoriedade de ter um seguro também, ou não? Para ele, olha, ótima pergunta, hein? O que acontece? O síndico, ele pode ser processado, né? Ele pode perder a paciência e dar umas porradas em alguém, né? Conheço alguns casos. Então, é o seguinte, é bom ele ter um seguro, porque senão, o seguro é para ele, tá? Se ele tiver que indenizar alguém. E você entendeu a diferença? Uma coisa é o seguro do prédio. Se o prédio... gente, a gente vai entrar nessa aula de seguro, é quase a última, mas eu já vou adiantar rapidinho. O seguro que eu falei agora é o seguro estrutural, né? Que é aquele seguro básico que todo prédio tem, tá bom? Vocês têm esse seguro. Tem o AVCB, tá? Fiquem espertos, a gente vai chegar nessa aula. Se você não tirar o AVCB, tem seguradora que não cobre. Sabe, eu já trabalhei em seguradora. A seguradora é rica, sabe por quê? Porque ela tem aquela cláusula minúscula. Ah, você não tirou o AVCB, né? Então, cuidado. Mas a gente vai chegar nessa aula, calma. Então, tem o seguro predial, tem o seguro indenizatório. Às vezes o corretor quer te vender uns seguros. Dá uma olhada, porque às vezes vale a pena. Às vezes você contrata um seguro, sei lá, tem veículo que bate no prédio, tem outros, para tudo tem seguro. E tem esse seguro de indenização, sim. Às vezes tem síndico que contrata esse seguro, se ele cometer um erro, se ele tiver que indenizar alguém. Por exemplo, eu, advogado, eu posso contratar um seguro. Se eu perder um processo para o meu cliente, a culpa foi minha, eu tenho que indenizar o meu cliente. Então, eu vou acionar o meu seguro, entendeu? Tudo na vida tem seguro. A gente vai chegar mais específico na aula de seguro, Marisa. Aguenta as pontas aí. Eu vou falar agora com o João. Vai, João, baixa a mão. Alexandre, é o seguinte, na questão do seguro, tem que constar, né, especificamente, por exemplo, como você falou, que Deus o livre, o prédio desmorone, tem que constar lá, ou existe uma outra forma de especificar dentro do seguro? Porque, por exemplo, no meu seguro, não vi essa questão, mas no meu seguro, quer dizer, no seguro do prédio, né? Mas eu vi que tem sobre acidentes de aeronaves, ou seja, a aeronave bater, sim, né? Tem acidentes, se for um temporal forte, vendavais, menos se for um furacão, né? Furacão não dá. Mas não consta sobre desmoronamento de prédio. Então, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei bem genérico, tá? O seguro que eu estou me referindo da lei é o seguro predial, que é o seguro básico que todo prédio tem. Esse seguro, o objetivo desse seguro é acontecer alguma tragédia ali que o prédio já era aquele prédio, sabe assim? Não dá mais para morar lá. Aconteceu alguma coisa, desmoronamento parcial, pegou fogo, alguma situação em que as pessoas vão ser indenizadas para ir morar em outro lugar. Então, elas vão receber uma indenização para não ir parar debaixo da ponte. Essa é a ideia desse seguro. Agora, você precisa conversar com o seu corretor que te vendeu esse seguro, não é ainda a seguradora. Você fala com o corretor, pede a pólice para você saber o que tem de cobertura. Vou falar uma coisa para vocês. Tem prédios que são perto de aeroportos. Óbvio que é um seguro que tem que prestar atenção, porque uma hora o avião pode perder o rumo e cair no seu prédio. Tem prédios que são na baixada, né, do litoral. Então, eu acho que tsunami chega lá no litoral, mas aqui, sei lá, aqui em São Paulo, eu acho que não chega, né? Mas, enfim, tem um morro aqui que eu conheço uma pessoa que mora lá num morro tão alto que eu até brinco com ela. Aqui você nunca mais vai morrer afogada, tá? Mas, enfim. Então, tomem cuidado, tem alguns seguros que eles empurram para vocês que às vezes vocês nunca vão usar, né? E às vezes vocês estão investindo num e não estão investindo em outro. Mas a gente vai chegar nessa aula. Mas esse seguro é o seguro básico, tá? É o seguro que com certeza vocês têm, tá bom? Fiquem tranquilos. E se tiver alguma dúvida, fala com o corretor que ele vai te esclarecer, tá bom? Não fiquem preocupados. Tudo dá certo no final. Vamos, a gente falou, muitos slides aqui, eu já vou passar, tá? Porque a gente já falou. A gente já falou da remuneração e isenção do síndico, não falamos? O que eu queria falar para vocês é isso daqui, ó. A Previdência Social, ela entende que o síndico é um autônomo, né? Então, como é profissão regulamentada, então deve o condomínio reter 20% sobre o valor da remuneração paga e o síndico paga e retém 11%, tá? Então, o condomínio retém 20% e o síndico retém e paga, e o síndico retém 11%. O síndico também deverá fornecer o recibo de pagamento de autônomo, que é o RPA. Gente, quem diz isso é a Previdência, Imposto de Renda, perante a Receita Federal, né? Eles entendem que dá para tributar. São tributáveis os rendimentos dos síndicos, sim. Esses rendimentos são considerados prestação de serviço e devem compor a base de cálculo para apuração do Carnê-Leão.
e o ajuste anual, ainda que havidos dispensa do pagamento. Olha aqui, ó, isenção. Deixa eu falar uma coisa para vocês, bem rápido. Vou dar a palavra, só um minutinho. Se um síndico mora num prédio e ganha uma isenção de R$1.000, ele tem condomínio que vale R$1.000. No final do ano, ele teve uma isenção são 12 meses, R$12.000. Já tive casos de síndicos aposentados que caíram na malha fina. Por quê? O fisco entende, mas eu não recebi R$12.000. Ok, mas você deixou de pagar R$12.000, tá? Nossa, rapidinho, eu tô olhando aqui o chat, eu negligenciei aqui no chat. Nossa, aqui a administradora colocou a ata, todas as procurações. Teve alguns comentários que o pessoal postou aqui que eu acabei não lendo, peço desculpas, mas depois eu volto. Gente, é isso, com relação a... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Tá, era só esse caso aqui da Malika, acho que já foi. Legal. Tudo bem? Deixa eu avançar um pouquinho. Falamos do síndico profissional, vamos para a 2045. Vou subir um pouco. Vocês sabem a função do subsíndico? Deixa eu falar um pouquinho do subsíndico. E aí eu vou falar do conselho e a gente termina esse bloco. Eu acho que deu para avançar bastante. Não, tá tranquilo, legal. Deixa eu falar da função do subsíndico. Vamos lá. Para que serve o subsíndico? Além de encher o saco do síndico. Tem um subsíndico aí? Desculpa, hein? Tem eu, doutor. Você é subsíndica, você fica aí enchendo o saco do seu síndico, ele merece você encher o saco. Eu acho que eu sei do seu caso, eu sei. Esse daí merece, esse daí eu falo por ela, tá? Ó, merece. Gente, o subsíndico, as funções do subsíndico, não fiquem chateados com o que eu vou falar, mas o subsíndico é o stand-by da televisão, é aquele botãozinho lá que fica lá, uma hora vai ligar a televisão. Ó, o subsíndico, ele não é síndico. Ele não é. Ele não existe no Brasil, não é que nem vice-presidente, sabe assim? Ó, para que serve o subsíndico? O subsíndico serve para a seguinte situação. Vamos imaginar o síndico que ficou doente. Então, o síndico está de cama, né? Quem é que vai tocar o condomínio? Tem que pagar conta? Desculpa. Quem que vai tocar? Quem que vai na audiência? Quem que vai resolver ali? O subsíndico. Então, sempre que o síndico tiver uma ausência temporária, né? Mas não é aquela ausência temporária do tipo, foi comprar pão na padaria, sabe? E aí você, subsíndico, aproveita, ó, vem cá, vou mudar de terceirizada, vou trocar aqui, vou dar uma multa. Não é assim. O síndico passou um final de semana fora, quando volta, o subsíndico tocou o terror no condomínio. Não é esse subsíndico. Coisas mais prolongadas. Outro motivo, o síndico renunciou. Vocês já viram isso? O mandato dele até o final do ano, sei lá, também em abril, ele surtou, não aguento mais, não recebo nada, vocês não me merecem, ele vai e renuncia. Não dá tempo de convocar uma assembleia. Então, o subsíndico já é automaticamente o representante, e geralmente o subsíndico tem um prazo de até 30 dias para convocar uma assembleia. Então, dá uma olhada na convenção que vocês vão ver o que é a função. Tem subsíndico que se aproveita da situação e fala, abril, né? Vou ficar aqui até dezembro, né? Tá dando um de síndico aqui na brincadeira. Não pode. Ele tem que convocar a assembleia. Ele quer ser síndico? Legal. Na assembleia, ele se candidata. Ele fala, tô saindo, gostei, adorei, entendeu? Quero ser síndico. Então, ele se candidata a síndico e aí alguém tem que se candidatar a subsíndico, entendeu? Para preencher a vaga. O subsíndico pode receber remuneração? Ganhar dinheiro? Depende. Depende do que fala a sua convenção. Qual que é a receita? Lição de casa. Todo mundo vai ler sua convenção. Se alguém terminar esse curso sem ler a convenção, vai apanhar. Essa é a regra. Entendeu? Vai ser sumariamente expulso do curso, sem direito à indenização. É o mínimo. Então, assim, leiam, tá tudo lá. E eu quero que vocês tragam para mim as convenções. Alexandre, olha o que fala a convenção do meu condomínio. Aí eu quero dar risada, porque tem muita bobagem escrita lá. Entendeu? Então, vocês estão aprendendo o que fala a lei, entendeu? Então, lá pode ter uma coisa que a gente vai ter que resolver. Às vezes, fazer uma alteração ou tentar fazer uma adaptação. Então, gente, a remuneração depende. Lembra aquele condomínio que eu falei que tem 14 unidades? Eu lembro que aquela convenção falava que o síndico ia receber uma remuneração. O subsíndico, perdão. Estou falando do subsíndico. Às vezes é justo, né? Uma torre lá tem, sei lá, 30 apartamentos. Imagine a bucha. Então, depende do que fala a convenção. Eu já tive um prédio bem grande, que os subsíndicos eram os leões de chácara, que a gente chamava. Eles cuidavam de cada torre, eles não deixavam o síndico mandar no pedaço, era como se fossem pequenas cidades, assim.
cuidado, às vezes o subsíndico se empolga, ele não tem todo esse poder. Tem síndico que assina a pasta? Tem síndico que faz, subsíndico, que faz fechamento, prestação de contas da sua torre? Tem, depende da convenção. Mas o representante legal sempre vai ser o síndico, ok? E os subsíndicos podem ter alguns poderes. Pode ser, geralmente é condômino, geralmente é gratuita, né? Subsíndico profissional, nunca vi, né? Nunca vi. Se um dia aparecer, vocês me contam, mas geralmente não é. Essas são as funções do subsíndico. Alguma dúvida sobre subsíndico? Não tem mais nada para falar. Alguém levantou a mão? Acho que foi a Michele, que eu vi ela fazendo assim. Oi, doutor. Então, aqui nós temos 300 unidades, 4 torres de 75 unidades e uma com 69. Caramba. Então, o que acontece? Aqui, quem trabalha, eu e a subsíndica. Então, a minha subsíndica também tem o Prolabore, né? Uma ajuda de custo. Entendi. Então, se a sua convenção autoriza, se a ata da Assembleia autorizou, regrinha, convenção, dá uma olhada se ela proíbe alguma coisa, não proibiu, ata da Assembleia de Eleição. A ata vai decidir. Gente, se vocês estão coçando a cabeça aí, putz, já fui eleito, minha ata não falou isso, calma. Passou a prestação de contas, resolveu o problema, né? Prestou contas, aprovou, acabou, morreu o assunto. Já aproveita na próxima e fala, agora é o seguinte, eu quero que conste, às vezes tem administrador que não consta, às vezes aquela correria final da Assembleia é normal. Então, prestem atenção, façam um texto, ele já se combina antes com a administradora, sabe como é? Às vezes tem síndico que vai na Assembleia e quer resolver tudo à noite, não é assim, coitados. O pessoal está trabalhando, correndo, aquela correria, então às vezes tem que lembrar alguma coisa, é normal, tá? Olha, são 20h43, eu vou falar sobre eu acho que dá agora para a gente fazer uma pausa, porque eu vou falar de conselheiros, eu já falei bastante, mas não, vou falar mais de conselheiros, quero falar de abaixo-assinado, renúncia, quero falar de destituição do síndico, como é que a gente tira o síndico? Tá bom, dá para ir, estamos no... Eu quero voltar a falar de conselheiro. Vamos fazer um pit stop? Vocês querem fazer uma... Quem levantou a mão? Pode fazer a perguntinha e a gente faz um pit stop. Ou se quiser fazer na volta... Quem levantou a mão? Não estou vendo mais aqui. Já baixou. Tá bom. Então, vamos fazer o nosso pit stop. Eu vou parar a gravação neste momento e depois a gente volta a falar. Interromper a gravação.